você vai aperfeiçoar como? Todo dia sentando, estudando e cumprindo com a meta. Não é à toa que aluno mais antigo, eu sempre falo, tinha uns dias desses mais antigos, abriu o PMDF, aluno viajando, eu falei, aí você vai passar agora. Por quê? Porque ele já entendeu, tinha uma viagem marcada, que 3 dias ali, não dá pra editar, não ia acabar com a vida dele, tem 2 anos que ele estuda, então assim, ele já tá com esse raciocínio mais crítico, e é normal, e a gente fala isso, por isso que as aulas de orientação inicialmente, eles são essenciais. Galera, é assim que a gente marcava, é assim que a gente fazia, mas... Aí daqui a pouco todo mundo fala, Gutenberg, vocês usavam aqui um determinado tipo de coisa, eu uso outro. Então fala, eu uso flashcard, maravilha, é uma coisa que você gosta, perfeito. Só que, como é que você vai visualizar o que você gosta, como é que você aprende, como é que você vai aperfeiçoar isso? Sentando e estudando todo dia. Então não tem outro caminho. Eles contam com mais de 10 anos de experiência em concursos públicos. Juntos, eles somam várias aprovações nas carreiras jurídicas e policiais. São professores e mentores de grande relevância no mercado de concurso público. E com mais de 5 anos acompanhando e orientando alunos, acumulam centenas de aprovados em quase todos os concursos das carreiras policiais. Sejam muito bem-vindos à nossa 3ª edição do TutoriCast. Meu nome é Marlon, eu sou um dos sócios fundadores da plataforma da Tutori. E os convidados de hoje são Érico Palazzo e o Gutenberg, e hoje vai ter um papo muito legal para vocês que estão estudando para concursos, para vocês que são mentores, para vocês que são servidores públicos. Vai ser um papo bem legal. A gente vai falar sobre rotina de polícia, a gente vai falar aqui sobre a rotina de estudos, que eu acho que é importantíssimo, né, para quem tá se preparando. A gente vai falar da experiência de vocês como mentores, e eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal. A gente vai tirar muito conteúdo aqui. Então vamos começar aqui. Pode começar sempre pelo Érico, o Érico é um cara mais simpático. Hoje a gente vai tirar pérolas aqui. Mas o Gutenberg, que é o cara que inaugurou aí o ponto juris, também é melhor começar por ele. Tem muita coisa para agregar, e eu tenho certeza que os alunos vão pirar, até porque tem uma coisa que eu acredito que os alunos tenham bastante curiosidade, especialmente em relação à história de vocês. Eu acredito que vocês não passam muito tempo ali contando a história, e hoje a gente tem mais tempo, então eu quero aprofundar bastante, como que começou, como é a origem do Érico, a origem do Gut, da onde saiu essa ideia de criar uma mentoria, da onde saiu essa ideia de estudar para concurso, ser um grande delegado de polícia. Acredito que é um cargo desejado por muitas pessoas, né? Então, assim, vamos começar contando um pouquinho da história. A gente começa com a história do Érico, depois o Gut já vai estar encaminhado aí, ele conta dele também. E me conta aí, Érico, um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua origem, você já nasceu com esse negócio de ser polícia, ou foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente? Conta um pouquinho aí pra gente. Vamos lá, Marlon. Primeiramente, obrigado pelo convite, cara. É uma honra estar aqui no podcast do TutoriCast, né? É uma honra estar aqui com você e com meu grande amigo e sócio Gutenberg. Cara, vamos lá, um pouco sobre a minha origem aí, voltando um pouco no passado. Velho, a minha ideia sempre bateu um pouco na minha cabeça fazer concursos públicos, porque meus pais eram concursados, eram servidores públicos, então eu sempre tive isso na ideia. Só que eu cursei o direito e quando eu finalizei, eu falei, cara, esse negócio de estudar para concurso público não é comigo não. Deixa eu sair fora disso, deixa eu trabalhar com advocacia. E entrei no mundo da advocacia, inclusive me mudei para São Paulo, trabalhei num escritório grande de advocacia tributária lá e estava levando a vida muito bem. Eu tive uma frustração nesse emprego, porque eles tinham me prometido uma dupla promoção e acabou que não me deram essa dupla promoção, me deram uma promoção simples. E, velho, foi o ano que eu ia casar com a minha esposa, que estava marcado já o casamento. Eu falei, agora não tem mais como voltar atrás, eu vou casar mesmo não recebendo essa dupla promoção que eu tinha planejado. Só que isso foi um gatilho que me abriu os olhos para falar, cara, existe um caminho no qual só depende dos meus esforços, que é concurso público, em que eu não preciso ficar dependendo da boa vontade de um empregador, dele querer ou não me dar um aumento que eu julgava merecedor. Eu falei, vou sair disso, vou estudar para concursos públicos. Érico, mas você ia casar? Sim, eu ia casar dali a um mês, quando eu decidi abandonar tudo, largar meu emprego para estudar para concurso público. Falei com a minha... Casou desempregado? Casei desempregado, bicho. Casei desempregado. Tinha juntado uma grana, tinha guardado uma graninha que dava para me manter um certo tempo, me dava para me manter 1 ano, mais ou menos. Ah, legal. Entendeu? E eu falei, cara, em 1 ano eu tenho que ser aprovado. Isso, então, deixa eu só entender. Antes dessa decisão, você já tinha 1 ano que trabalhava como advogado? Já trabalhava já uns quase 3 anos como advogado. Ah, legal. Trabalhava quase 3 anos como advogado, então assim, já área? conhecia bem a advocacia tributária. Tributária. Então assim, era uma vida legal, tava levando bem, dava pra assim, crescer muito no escritório, né, e seguir essa rotina, mas eu falei, cara, não,
veio assim na minha cabeça tudo aquilo que meus pais sempre falaram, né? Estudo para concurso público, e eu vi a rotina do escritório, assim, aquela coisa maluca, todo mundo trabalhando até madrugada, final de semana. Eu falei, não, eu quero ter qualidade de vida. Daí eu até brinco, hoje eu até trabalho até mais, né? Do que eu tinha que estar agora, velho. A expectativa foi... mais, né? Essa expectativa aí não deu certo, bicho. Mas em relação assim, a eu ter poder sobre a minha vida, sobre decidir sobre o que eu queria, qual o rumo que eu iria tomar. E não ter alguém me falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, isso pra mim foi fundamental. Eu falei, eu vou estudar para concurso público, larguei o emprego, e não que eu recomende, não que seja um dogma, você tem que largar emprego para estudar para concurso público, mas naquele momento, na situação em que eu me encontrava, dava para fazer isso, e foi muito providencial para que eu pudesse conseguir estudar. Enfim, saí do trabalho, casei desempregado e mudei para Brasília. Falei com a minha esposa, olha, vamos para Brasília, porque ela tem o apoio dos meus pais, tudo mais, lá enfim, a cabeça da cidade é voltada para estudar para concurso público. Ela topou, a gente veio para Brasília e em janeiro de 2013 eu comecei a estudar. E aí, cara, eu tinha 1 ano de dinheiro guardado para eu me manter. Eu tinha que ser aprovado em 1 ano. E a grande verdade é que eu fui aprovado, depois de algumas grandes frustrações, enfim, não vou entrar agora no mérito, mas, cara, reprovação por décimos em discursivo em 2 provas. Mas sempre para delegado ou fazia outros? Não. Aí que tá, cara. A minha cabeça era advocacia, então judiciário. Minha cabeça sempre foi judiciário. E a minha cabeça era, eu vou começar a estudar para concursos de analista e técnico judiciário, e depois que eu for aprovado em um desses, eu já tinha na cabeça que eu usaria eles como concurso escada, para depois estudar para Ministério Público, Defensoria ou magistratura. Era isso. Nunca tangenciou os meus pensamentos algo relacionado às carreiras policiais. Não queria, não conhecia, não era algo assim que era da minha realidade. Nunca tive um policial na minha família, nunca tive contato com um policial, não sabia como é que funcionava. Então, assim, era uma coisa de um outro mundo, era uma coisa tão distante para mim que não passava pela minha cabeça. Caraca. Carreiras policiais. Né? E nessa de estudar para outros concursos, e comecei a ir muito bem, e sendo aprovado em outros concursos, não tinha sido chamado ainda, mas comecei a ser aprovado em outros concursos, surge o concurso de agente da PCDF de 2013. E a minha irmã que falou comigo, porque assim, saiu esse edital, eu nem fiquei sabendo que tinha saído esse edital. Não acompanhava, né? Não acompanhava, umas 2 semanas depois saiu o edital, foi que minha irmã falou comigo, ó, Érico, saiu um concurso aí, olha, paga bem, agente da PCDF, e um conteúdo muito parecido com o que você está estudando. De repente, vale a pena você dar uma olhada nesse edital. Falei, cara, polícia, o que é isso? Não. Mas eu falei, por curiosidade, eu vou dar uma olhada nesse edital. Fui ver a remuneração boa. Vi que realmente o conteúdo era muito próximo do que eu estudava. Eu precisava só focar mais em penal e processual penal. O resto, basicamente, tudo eu já tinha estudado. Eu falei, cara, dá para encarar. Deixa eu fazer esse concurso e aquela coisa, vamos ver no que vai dar. Sem pressão. Sem nenhuma pressão. E acabei que fui muito bem no concurso, fui bem na prova. Fui aprovado nesse concurso. E continuei prestando outros concursos também, sendo aprovado em outros concursos, mas teve o curso de formação. E aí inclusive acabou minha grana, né? Porque essa prova foi em novembro de 2013, dezembro acabou meu dinheiro, bicho. Aí em janeiro de 2014 eu tava sem grana. E não tinha tomado posse ainda. Aí fui atrás do meu pai, falei, pai, acabou a grana, me ajuda, bicho. Ele, não, Érico, relaxa, tamo junto. Eu falei, ó, fui aprovado aqui, a expectativa é tomar posse lá pro meio do ano. Ele, não, relaxa, fica tranquilo, que a gente vai dando um jeito aqui. E ele foi me dando dinheiro, cara, me ajudando, me emprestando dinheiro, né, para que eu pudesse me manter. E aí, cara, teve o curso de formação em maio de 2014. E foi um curso de formação muito fraquinho, assim, 1 mês só de curso de formação. Mas foi, assim, a mudança do meu pensamento. Foi quando eu tive conhecimento e me aproximei e conheci as carreiras policiais. Falei, cara, gostei disso daqui, bicho. Depois que tava dentro já, da instituição. Depois que tava dentro. E é uma coisa que eu falo para todo mundo, eu me senti mal nos primeiros dias do curso de formação. Porque eu vi a galera vibrando, bicho. Galera que queria aquilo ali mais que tudo na vida. E eu, peixinho fora d'água, falando, caramba, eu tô aqui porque eu quero dinheiro, eu preciso desse concurso público aqui para me sustentar. Mas eu não amo isso daqui. Inclusive, deixa eu continuar estudando pra sair fora. E aí, cara, durante o curso de formação, eu falei, velho, isso daqui é massa. E mudou completamente a minha cabeça, transformou a minha forma de enxergar as carreiras policiais, porque era algo que, assim, eu pecava por ignorância, eu não conhecia, velho. Eu falei, cara, isso aqui é bom demais. E, de fato, a remuneração era muito boa, e o serviço era muito bom, e a equipe era muito boa. E você formava uma família dentro das carreiras policiais. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero pra mim. E eu falei, cara, mas eu sou formado em Direito. Eu tenho os pré-requisitos para fazer concurso para delegado de polícia. Então eu falei, isso aqui tá muito bom. Isso aqui é sensacional, espetacular. Mas eu posso ir além. E aí, cara, a gente se formou no curso de formação ali em junho. Em julho já foi a posse. Eu tomei posse no dia 2 de julho de 2014.
Então, 1 ano e meio depois que eu comecei a estudar para concurso público, tomei posse nesse concurso e falei, agora eu estudar para delegado de polícia. Dia 3 de julho, dia seguinte à posse, eu já estava estudando para ser delegado de polícia. Porque eu falei, agora é isso que eu quero. E todo aquele sonho, cara, de técnico judiciário, analista judiciário, para depois seguir para outras carreiras, Morreu. aquilo ali ficou de lado, cara. Aquilo ali ficou de lado. E assim, passou a nem chegar perto da minha cabeça. Juiz, Ministério Público, respeita esses cargos, são cargos espetaculares, não tem nem o que falar. São os cargos que hoje mais pagam no Brasil. Entretanto, bicho, eu não troco nada hoje pelo que eu tenho como delegado de polícia. Acho que não é nem a remuneração em si, é mais a vocação pelo trabalho que faz, né? Exatamente. Porque aí passa, quando você não tem mais aquela necessidade, aquela coisa assim, absurda, cara, eu preciso do dinheiro, aí você pode escolher. Aí você fala, não, eu quero isso daqui porque é o que eu gosto de fazer. Né? E ser delegado de polícia é o que eu gosto, é o que eu amo fazer e é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. E quando você estava nesse período, né, que você tomou posse como agente, né? Uhum. E aí você começou a estudar para delegado. Você pensou em fazer para outros estados? Chegou a fazer ou já fez direto para cá e já foi aprovado? Pensei em fazer, queria fazer para qualquer outro estado, mas era uma época que não tinha tanto concurso para delegado como a gente está vendo hoje. Era uma época que tava um pouco vacas magras. Saiu o concurso para delegado do Ceará, eu falei, não vou fazer esse concurso. Aí, detalhe, a prova, o edital você acha que em novembro de 2014. Eu falei, não vou fazer esse concurso, eu não estou no nível de ser aprovado. Não vou fazer. Não fui pro Ceará. Aí, 2 meses depois, saiu o delegado da PCDF. Eu falei, eu não tô pronto, mas esse eu não tenho como não ir fazer. Tem É que aqui, fazer. é na minha instituição, é na minha cidade. Eu tenho que fazer. O esforço que for necessário, eu tenho que ser aprovado nesse concurso. E aí depois surgiu, inclusive, um mês depois, surgiu o concurso para delegado de Pernambuco. E a prova era antes do DF. Eu falei, pô, esse eu vou fazer. Até para treino, caso, pô, se eu for aprovado, maravilhoso. Mas ainda que eu não seja aprovado, vai servir como um treino. Só que o concurso foi cancelado 2 dias antes da prova. Não. Eu com passagem adquirida já, Eu com também. hospedagem. Você também ia fazer esse Eu concurso, também né? ia lá fazer. Pô, esse concurso era maravilhoso, cara. Porque, assim, em tese era um concurso mais fácil, porque era menos concorrido que o DF. E, enfim. Era um teste. Era um O melhor teste. teste que a gente poderia fazer. Né? Exato. E aí eu tava aguardando, cara. Infelizmente não pude fazer esse concurso porque foi cancelado 2. Assim, não é que foi adiado pra dali a uma data, não. Foi cancelado o Isso. concurso. A prova ia acontecer depois só em 2016. Um novo edital foi lançado. Enfim, já era esse concurso. Então o único concurso para delegado que eu fiz acabou sendo o delegado da PCDF. Foi a minha primeira tentativa, a minha primeira oportunidade e única oportunidade para ser aprovado no DF. Porque o próximo concurso, depois do concurso que a gente foi aprovado em 2015, né? A prova era em 2015, a gente tomou posse em 2017. Depois desse concurso não teve outro. Há grande possibilidade de ter agora em 2023. Então era aquela chance, era aquele tiro que eu tinha para acertar, cara. E uma sorte que eu dei é que o edital veio com 4 meses antes da prova. 4 meses e meio. Então Tempo bom, né? foi maravilhoso. 4 meses e meio de pós-edital, cara, pra você se preparar ali com tudo, bicho. E eu falo pros alunos, cara, que eu estudava e sentava e me ajoelhava pra orar. Eu estudava e me ajoelhava. Pedindo assim, Deus me dá força pra estudar, Deus me dá força pra ser aprovado nesse concurso. Porque eu E tenho que ser conciliando, aprovado. né? E conciliando com a concurso. polícia, né? E conciliando, eu já era agente da PCDF, e conciliando, trabalhando, fazendo plantão, escala de 24 por 32, então tinha um dia que era impossível estudar, dia seguinte também cansado, eu descansava ali pela manhã, mas à tarde eu já estava pegando firme. E aí eu tinha então 1 dia de trabalho e 2 dias e meio de estudo, 1 dia de trabalho e 2 dias e meio de estudo. Né? E foi transformador, cara, porque assim, eu consegui, em pouco tempo, ser aprovado nesse concurso para delegado, primeiro concurso e único concurso para delegado que eu pude fazer, que eu tive experiência de fazer. Era o concurso que eu mais queria, que obviamente era na PCDF, era em Brasília, era a instituição a qual eu já pertencia, e acabei sendo aprovado. E com essa aprovação eu pendurei as chuteiras. Falei, Parou cara, mesmo. parei, é isso daqui que eu quero, é ser delegado de polícia. E a partir daquele momento é que outras coisas apareceram no meu horizonte. Érico, você dava aula antes? Nunca tinha dado aula. Érico, você tinha feito mentoria antes? Nunca tinha feito mentoria. Depois que eu me tornei delegado de polícia, e depois que eu tomei posse ali já em 2017, foi que eu comecei a entrar no mundo de concurso público. Aí as oportunidades começaram a aparecer. E as oportunidades começaram a aparecer. Tanto na área da mentoria, porque antes de ser professor eu fiz mentoria. Eu comecei mesmo, a minha origem no mundo dos concursos públicos foi fazendo mentoria. E como é que era o trabalho de mentoria? Eu fazia mentoria individual, personalizada, né? Então, assim, era encontro com o aluno toda semana, passando para eles as metas. Então, assim, era um trabalho que eu não cobrava caro, eu praticamente não cobrava nada, mas que me permitia compartilhar o conhecimento que eu tinha
e me dá uma experiência muito grande, né? De conhecer outros perfis de estudantes. Porque uma coisa era eu estudando, mas a forma como o Gutenberg estudou é diferente da forma que eu estudei. A forma que você estudou é diferente da forma que eu estudei. Então eu não posso querer aplicar uma fórmula única, que é a minha, para todos. Eu tenho que conhecer os alunos, eu tenho que conhecer outras formas de estudar, para poder ajudar cada um dos alunos. E cada um tem uma realidade, né? Cada um tem uma realidade, cada um tem um horário, cada um tem um método que ela prefere estudar, né? Pode ser uma videoaula, pode ser um PDF, pode ser por meio de leitura de doutrina. Tem gente que gosta de fazer exercício, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de fazer simulado. Então, assim, você começa a entender melhor os alunos para poder aplicar a eles uma fórmula que hoje a gente consegue aplicar numa turma grande. Perfeito. Quando você conhece ali as individualidades dos alunos, você passa a poder aplicar de uma maneira geral, porque você sabe que vai ter um aluno que vai preferir isso, outro aluno vai preferir aquilo. Tem coisa que é da individualidade, que você não pode querer impor e falar, ó, você tem que estudar dessa forma. Sim. Não. O seu método é correto, mas o método dele também está certo. Só que uma coisa se aplica e funciona melhor para você, outra coisa diferente se aplica e funciona melhor para aquela pessoa. Então, isso tem que ser respeitado. E é uma coisa que eu vejo muito acontecendo, é uma crítica que algumas pessoas fazem, falando que isso está errado. E eu vou te falar, existem pouquíssimas coisas no mundo do concurso público e no mundo dos estudos que você pode afirmar que está errado. São pouquíssimas coisas. Porque a maioria das coisas, ainda que seja errado para a maioria, Vai agregar. pode ser o correto e pode agregar para uma determinada pessoa, para um determinado perfil. Eu quero saber esses erros, hein? Não, e a gente... um deles, por exemplo, é não fazer questões. Isso é uma regra absoluta. Né? Você tem que fazer questões. Agora, o que o Érico fala é sobre a caminhada de... Você só consegue trabalhar com turmas quando você um dia trabalhou com individual. Quando você não faz isso, você fala o caminho necessário, que é um problema hoje que você tem contatos com mentores que você deve Sim. encontrar. Que é o cara começar a mentoria sem ter essa caminhada pretérita e travar. Uhum. Então, como é que funciona? Como é que eu vou fazer? Nesse caso, cara, mas é porque você tem que ter uma caminhada por trás, entendendo o aluno, conhecendo os alunos, né? À toa que, Isso. inclusive, uma das coisas que a gente faz hoje, inclusive, é tá falando para o aluno o seguinte: você vai começar essa semana. Eu nunca estudei para o concurso. Você não estudou? Você vai começar essa semana? Faz o seguinte, faz uma semana de teste. A gente fala para ele. Eu nunca achei videoaula, eu nunca li nada. Não, então tá bom. Então um dia você lê, não você acha videoaula. Vê o que você gosta mais. Entende por quê? Porque isso é individual. O Érico é um cara que difere de mim muito nisso. Ele gosta de videoaula, eu odeio videoaula. Entendeu como é que são? E eu estamos aonde? Ambos somos agentes de polícia, ambos somos delegados de polícia, ambos tomamos posse praticamente no mesmo dia, o delegado ele tomou um pouco antes. E aí eu falo assim, ele ter estudado para videoaula prejudicou? Não. Quando eu falo, agregou para ele era o melhor. E aí você quer impor à pessoa determinadas regras. Se você marcar não é bom. Assistir videoaula é péssimo. Agora, óbvio, por exemplo, do Mande até o final, a gente traz opções para os alunos. Por quê? Frente à realidade, tempo, custo-benefício. Aí sim, nem sempre o que você mais gosta, dentro dessa condição, isso é bom. Mas você não tem como impor. É um dos maiores erros hoje, talvez, dos mentores aí, é ficar impondo coisas para alunos. Por quê? Se o aluno não gosta, ele vai começar o quê? Desmotivar. Se ele desmotiva, se ele não aprende, tudo que você não aprende, você desmotiva. E se você desmotiva, você não dá continuidade. Se não dá continuidade, você não tem constância, não tem disciplina, não vai chegar, né? Não vai conseguir concluir o plano. Pois eu quero até tirar umas observações da história do Érico, que é bem interessante. Assim, a primeira é que acredito que ele passou num concurso bem, assim, relativamente num tempo rápido, né? Assim, de 7 ou 8 meses, né? Você já conseguiu ali 11 meses, porque 11 a prova meses, de né? agente foi em... Eu tinha sido aprovado em outros concursos antes, para quais eu não fui nomeado, mas em novembro foi a prova de agente da PCDF. Então, com 11 meses do início do SUS, eu consegui essa aprovação. Legal. Pois a gente volta nesse ponto. Me conta a tua história agora, Guti. A história é diferente do Érico demais nesse ponto da carreira dos policiais, né? Meu pai foi delegado aqui no DF, aposentado já, então, assim, eu cresci já... Poxa, assim, o que o Érico tá falando pra você agora, poxa, que era policial legal demais, não tem rotina, você tem equipe. Eu cresci ouvindo isso a vida toda, cara. Então, assim, as melhores histórias do meu pai era contando pra gente o que acontecia no plantão, as coisas dele, minha mãe era até contra na época, os meninos vão ficar doidos com essas coisas, mas assim, eu não conto pra você sempre algumas coisas. Sempre. Eu costumo, então meu pai chegava em casa, nossa, aconteceu isso no plantão. Cara, eu amava, era igual assim, ficava parado, pasmo, assistindo meu pai falando. E eu fui crescendo com isso, cara. Então, assim, eu já entrei na faculdade sabendo o que eu queria, já era assim. Quem estudou comigo, né, lá no CEUB, eu estudei no CEUB, já sabe o que eu falava que eu queria ser, que eu queria ser delegado e etc. Por quê? Porque eu cresci com meu pai falando assim, dentro das carreiras jurídicas, não tem outro, é delegado. Então, assim, como o Mário falou, respeito as outras carreiras, mas eu consigo olhar e falar, cara, né, assim, eu sou um fã. Por quê? Pela falta de rotina. Eu sou uma pessoa um pouco imperativa, então, assim, pensar em ficar quieto num lugar o dia inteiro... Por exemplo, fui advogado. Né? Para mim, o júri era aquilo ali, uma coisa de... E embora o júri ainda tenha uma ação ali, né? Você tem uma ação e etc. Mas, assim, eu vi o papel do juiz no júri, às vezes ficar parado ali. É vocação.
Eu acho que eu falei, cara, se fosse o juiz aqui, eu ia levantar umas 70 vezes. Eu não ia assistir, não. Entendeu? Por quê? Porque eu não gosto de ficar parado, não gosto de rotina, não gosto daquela... Enfim, por isso que eu falo, é vocação. Mas, é o que ele falou, nem sempre você acha que, aquilo aqui... Eu não sou assim, eu não vou gostar. E aí você se apaixona. Né? No curso de formação eles até falam uma coisa que é engraçada. Eles falam que a polícia é igual cachaça. Tomou, vicia. Lá no curso de formação eu vi isso várias vezes, né? E aí, por quê? Porque é viciante, essa falta de rotina. Investigar, todo mundo gosta. Todo mundo gosta, mano. Todo mundo é curioso, todo mundo quer saber o que aconteceu. Então, na investigação, ela chama a atenção de todos. E é por isso que as pessoas entram e dificilmente elas vão falar, nossa, odiei, não tenho vocação. Acontece, mas isso é 1 em 1 milhão. Então, eu cresci com isso, né? Então, já fiz a faculdade voltada para isso, pensando nisso. E assim que eu formei, me recordo, um pouco antes de formar, queria ser delegado DF. E aí, diferente, né, do que o Eric falou, a minha cabeça é delegado DF e delegado DF. Fiz prova no Paraná, fui aprovado, né, mas era aqui. Por quê? Eu frequentava o clube de delegado, eu frequentava a direção com meu pai e tudo. E assim, eu adentrava naquele local pensando assim, cara, onde vai ser eu que vou adentrar aqui, delegado de polícia? Então, assim, eu tinha essa visão na faculdade. E Deus foi tão bom que não abriu na faculdade, né? Eu lembro de ter ido fazer uma prova de delegado, peguei assim no 8º semestre. Prova de delegado DF que tinha acontecido. E aí eu vi que eu precisava estudar. Que eu era um cara estudioso na faculdade, estava toda tarde, tudo, mas assim, quando eu me deparei com uma prova de concurso, que é um erro grande dos alunos, das pessoas que se preparam, elas vão começar algo, elas não sabem nem o tamanho do desafio dela. Então eu peguei uma prova de delegado e fui fazer. Me recordo que na época, vamos dizer assim, questões eu tinha tirado tipo 50, e eu era um bom aluno na faculdade. E aí eu lembro que o corte era 7, 8, por exemplo. Eu falei, cara, tô muito longe. Então eu preciso mudar a minha forma de estudar, de pensar. Isso assim, porque eu queria formar e passar, essa era a minha cabeça. Eu sempre fui imediatista nesse ponto, eu quero formar e passar. E aí, quando terminei a faculdade, abri o concurso de agente. E aí, na época, era vida de concurseiro, né? Eu não tinha dinheiro, nada. Eu falei, cara, pronto, vai ser o melhor degrau, como o Eric falou. Vou entrar como agente de polícia. Nunca tinha pensado em fazer o concurso de agente. E aí, por isso que a gente defende isso para os alunos. A gente tem uma trajetória muito parecida. E eu falo que o concurso que mudou a minha vida foi o concurso de agente de polícia. O concurso de delegado de polícia, ele me deu muito mais do que eu imaginava. Mas o concurso que mudou a minha vida foi o concurso de agente de polícia. Porque a partir daquele momento, toda a carga que eu tinha sobre, né, preocupação, pessoas me cobrando, pessoas perguntando, pessoas falam, não vou contar sobre os seus planos para ninguém. Cara, mas é evidente que para pessoas próximas, elas vão se questionar, ué, tá fazendo o quê? O que você faz, etc. Então, assim, essa carga, ela vai existir. Isso não tem como você tirar das suas costas. Já como agente de polícia, não. Quem é que fica perguntando para agente de polícia, você tá estudando para ser delegado, para ser juiz, para ser promotor? Não. Então, quando eu, né, tive a oportunidade, saiu o edital, eu falei, cara, é uma oportunidade. Eram 900 vagas, né? 300, 600. Isso. E como ele falou, diferentemente, eu falo, o concurseiro de hoje, ele é um concurseiro que vai para o céu direto, pode pecar. Por quê? Na nossa época, PRF, PCDF, PMDF, PF, era o mesmo edital. Você tinha ali 80%, 70% de direito, 20% de básico, e os básicos eram a mesma coisa, português, raciocínio lógico, informática no máximo. Hoje, cara, eu sempre falo, os alunos que fizeram mentoria PPDF, PCGO, PMGO, eles estudaram 77 matérias. Cada concurso traz 3, 4 matérias novas e o aluno tem que estar... O seu conhecimento ele vem como? Com a repetição. Você cria a base, aí no próximo concurso você não passa nesse, no outro você passa. Só que hoje, você tem uma prova que tem contabilidade, no outro não tem. Então, o seu estudo de contabilidade praticamente foi desprezado. Estatística, mesma coisa. Informática para PF, pesadíssimo, enquanto para outros concursos não cai. Para PM agora não cai. Então, assim, onde está o aproveitamento? Na época, não. Então, comecei a usar concurso de agente de polícia, fiz, é outra coisa, né? Não tinha mentoria na época. Mas você tem que ter racionalidade no estudo, eu sempre falo. Né? Por trás do mentor, a racionalidade, que o aluno não tem. O aluno age sobre emoção, a gente age sobre a razão. E agir sobre a razão é analisar e falar, ó, isso aqui você não estuda. Por exemplo, o que pro aluno é difícil de aceitar. Às vezes tem uma lei que você fala, cara, isso aqui você não estuda. Numa reta final. E o cara fala, não, como assim não estuda? Pode cair uma questão, então, é por isso. Não compensa estudar para cair uma questão. É mais ou menos isso, não tem essa racionalidade. E aí eu falei, cara, eu já sou muito bom no direito. Já estava muito bem no direito. No mesmo ano eu fiz a prova de delegado do Paraná e passei, né? Então eu já estava na primeira fase lá do Paraná aprovado. Falei, cara, eu vou estudar as matérias básicas. Então, assim, eu trabalhava com um programa revisional ali de direito rapidinho, estudando matérias básicas. Na mesma época, eu entrei como advogado no ICEUB. Eu fui trabalhar no PJ, abri um processo seletivo na faculdade, eu já estava para concurso, passei, fui trabalhar, foi maravilhoso, na experiência, advogado do NPJ. Lá no ICEUB, lá, mexendo com criminal. Aí fazia audiência todo dia, juro todo dia, me lembro, primeira vez que foi audiência. Você vê, vários anos estudando sobre livros, nunca tinha vivenciado uma audiência. Sabia nem onde sentava. Eu falei, cara, eu não vou perguntar nada. Se esse cara foi inocente, lascou. Eu não vou falar nada aqui, eu não sei nada. Eu não vou... E eu olhar pro promotor e juiz, aí eu falo isso, né? Essa necessidade deles quebrarem o gelo. Hoje o promotor, inclusive, da minha primeira audiência, é um grande amigo meu, pra você ver, né? André. Mas eu cheguei na audiência, eu sentei, eu juro, era um medo, um pavor, cara. Eu não tinha nem noção pra onde ir. Tinha uma defensora do lado. E aí ela
foi me ajudando, viu que era novo. Tinha 23 anos, né? Tinha acabado de fazer 23 anos, na verdade, né? Então, mas ele, com um ano de advocacia, foi o que o Eric falou. Era exercendo a advocacia, falando, eu não tenho vocação pra isso. Não é isso que eu quero. Entendeu? Não é mesmo. Não é o que eu pretendo. E assim, eu sempre falo, você não pode olhar pra jogada e falar, nossa, aquele cara tá defendendo um criminoso. Não, o direito dele é constantemente garantido ali. Mas eu não gostava. Entendeu por quê? Porque eu cresci em âmbito policial. Eu cresci numa família tendo pai delegado de polícia. Então, assim, fazer um júri de alguém que tinha matado uma pessoa injustamente, covardemente ali, e ficar defendendo aquela pessoa, e no júri é teatral, a gente sabe que tem muito disso, não me fazia bem. Então eu falei assim, tudo bem, aqui onde eu estiver eu vou fazer o melhor papel. E fiz, o melhor possível. Agora, assim, não é o que eu quero pra minha vida. E aí, teve a prova de agente de polícia, eu estudei muito as matérias básicas, foi a prova que eu fiquei em primeiro lugar na prova objetiva. Primeiro lugar? Eu quase perdi a prova. Hoje eu cheguei atrasado aqui, não foi? Então, na dia da prova também, né? Eu tinha 23 anos na época, e até uma história que eu sempre conto, tava com um problema na coluna, a falta de alongamento, eu sempre brigo com os alunos, alongamento, exercício físico é fundamental. Então, eu indo pra prova, eu tava com inflamação lá na coluna e não podia ficar sentado. Imagina, durante um período, depois eu vou até explicar melhor, eu estudei em pé para essa prova, estudei deitado, eu estudava. E aí, indo para essa prova, eu comecei a sentir a dormência nas minhas pernas. Minha perna esquerda ficava dormente, com muita dor nessa época. E eu falei, cara, se eu não comprar um remédio ali pra dor, é a Xalompa, sabe, que é aquele adesivo milagroso, eu ainda vou fazer uma doação para aquele dono daquele negócio. E eu falei, cara, se eu não comprar isso, eu vou sentir muito dor durante a prova e não vou conseguir fazer a prova. Porque se eu ficar sentado mais de uma hora, doía muito, né? E aí eu falei, mas peraí, eu acho que eu não calculei, que eu saí faltando 30 minutos pra chegar. Se eu passar na farmácia, não vai dar tempo. Eu preciso passar. E fui com o carro, meu irmão no carro. Meu irmão, último check, eu saí da PMDF até. E aí eu deixei na porta do CEUB e fui na farmácia. Tinha uma fila lá, eu lembro, eu cheguei e falei, eu vou fazer um concurso, preciso passar. Todo mundo tem dó de concurseiro, né? Concurseiro é um cara que todo mundo tem dó. Eu sou concurseiro. Aí o povo, não, pode passar. E aí eu cheguei na faculdade, acho que um minuto depois fechou o portão. Cheguei suado na sala, correndo. Aí fui no banheiro, coloquei o adesivo. Falei, agora dá pra segurar umas 3 horas. E aí fiz a prova, concluí a prova. Certo, tinha sido aprovado. Foi a primeira prova que você tinha feito? Não, eu já tinha feito prova do delegado de Goiás antes de formar. Assim, estudando, pegando edital, ele, etc. Tinha feito a prova de... Eu não me recordo agora se a prova de delegado do Paraná foi um pouco antes ou foi logo depois. Mas foi assim, foi bem próximo, né? E eu já tinha sido aprovado. A primeira prova que eu fiz, assim, foi delegado Goiás, eu não tinha nem formado. Que eu lembro que eu não me esqueço assim, eu falo pros alunos. Como eu sonhava ser delegado, eu nunca tinha feito uma prova. Eu lembro quando eu comecei a rir na sala, assim, quando chegou a prova, eu olhei assim, delegado. Falei, mentira, eu vou fazer uma prova de delegado. Eu juro por Deus. Assim, eu falei, cara, é uma prova de delegado. Entendeu? Assim, eu me achei por estar fazendo a prova lá na época. Porque era o meu sonho, então assim, era o primeiro passo pro meu sonho ali. Uhum. E aí eu fiquei a 6 pontos, acho, do corte. Anularam a prova. E depois eu fiquei, acho que 5, 6 pontos. Aí eu falei, possível, é aqui mesmo, entendeu? Eu já tava em um ano de estudo num ritmo muito bom. Então, eu fiz a prova de agente, fui aprovado. Eu sempre falo, eu e Eric temos que agradecer a Deus todos os dias. Porque cada um tem sua trajetória. Mas assim, pra gente foi tudo muito certo, entendeu? Assim, tinha que estar aqui, mas assim, foi tudo tão certo. Porque eu vejo alunos aprovados na mentoria lá da PCDF, desde 2019, esperando nomeação, né? 2019, concurso abriu. A gente tá em 2023, entendeu? É um lá, aprovado em 8º lugar, 6º lugar, entendeu? Assim, é inimaginável você passar no concurso entre os primeiros e esperar 4 anos depois você não fez curso de formação. Nosso concurso em 8 meses da data da prova, a gente estava empossado no dia agente. Agora, quase 4 anos, aí os alunos não estão ainda. E o que você tem que pensar? Por exemplo, curso de formação, é uma coisa até que na federal é um pouco diferente. Você faz o curso, praticamente todo nomeado ali depois, já é regra. Na PCDF, não, isso não acontece, né? Então, a gente fez o curso de formação, eu tive que pedir demissão lá do CEUB, demissão, pra fazer o curso de formação, né? Que eu não tinha férias, não tinha adquirido férias ainda, e aí eu falei, cara, beleza, mas depois eu vou ficar desempregado. Prestação de carro. Quando eu passei no concurso, já comecei a comprar umas coisas, né? Passei lá, né? Mãe, pai, me dá o cartão aqui, iPhone, tal. Era a vontade que eu tinha. Então eu falei, não, mas se eu não passar, eu vou ter que fugir. Entendeu? Assim, se não me chamar em um mês, eu vou ter que fugir. Serasa, vai todo mundo me prender, alguma coisa acontecer. E aí, graças a Deus, nosso curso foi muito rápido. Acho que uma semana depois do curso, nomearam, não foi? Uma semana depois. Já começaram a nomear? Já começaram a nomear, uma semana depois nomearam 350, eu acho. Isso. Então eu fui lá tomar posse 1º de julho. E aí foi na direção. E aí esse sentimento aí não dá pra falar, é igual o filho, o nascimento, não tem como você descrever. Você ficou o mesmo período que ele estudando depois que passou pra gente? Mesma coisa, a história meio que do Eric é idêntica, assim, nesse ponto, né? Ele passou pra gente, tomou posse um dia um, o outro no outro, e eu não conhecia, né? Mas a gente
fiz da mesma forma. Passou o concurso de agente, eu sabia que esse delegado era o que eu sempre... E tomei posse como agente, aí que eu gostei mesmo. Aí que eu falei, não, é que eu quero ser delegado mesmo. Que eu não tinha... Embora o pai falasse, a gente não tem atuação ali, né? E, enfim. E aí tomei posse como agente, dia 1º de julho. E aí tinha notícia, vai sair delegado. Vai ser delegado. Aí eu falo, concurseiro é emotivo, não é racional. Porque se você é racional e você sonha em almejar algo, e aí você tem a notícia, vai ser o concurso, por que você só desce para estudar e dar um gás quando tá abre o edital? Entendeu como é que não falta racionalidade? Peraí. É o concurso que você quer, é o que você mais quer. Vai sair, tantas vagas. Quando sai o edital, eles piram e querem estudar tudo em 3 meses. Não, começa antes. Eu sempre falo, olha o período pré-edital de autorização como um concurso do edital. Que se você fizer isso no edital, você vai estudar mais ainda, você vai chegar preparado. Se eu não tivesse começado a estudar em julho, eu não teria passado. A mesma coisa. E aí tivemos vários colegas que almejavam, né, o cargo de delegado, tomaram posse como agente. E pararam. E aí, não, vou dar uma curtida, porque é normal querer curtir. Ainda mais, Né, pô, porque eu não sei pistola como na cintura, dinheiro no bolso, apartamento mora distintivo. sozinho, carro novo. E o salário, querendo ou não, é muito bom. O salário não, né? então, Dá pra- é mudança de vida. Mudança de vida. Você sai da mesada. Você sai do estágio. Só O Érico, casado, desempregado, Não, imagina não, quando tá ele entendendo? É o que pegou. eu falo. Quando ele Mudou pegou minha a vida. primeira remuneração, falou, tô rico. Cara, não, eu só fui pagar a dívida, né? Mas, cara, Não era pagando. é porque ele era solteiro, então ele falou, vou gastar em iPhone e tudo mais. O meu não era pagar a dívida. Era, cara, finalmente eu tenho aqui um dinheiro pra poder levar minha esposa pra poder jantar, cara. Porque a gente vinha ali de meses sem sair pra jantar, sem ter lazer. Falando, amor, vamos segurar dinheiro. E já tinha filho? Não tinha filho ainda. Menos Então, mal. menos mal. Então, na hora que chegou ali a primeira remuneração, cara, uma bela remuneração, acho que na época dava líquido aí uns 6, 7 mil reais. Falei, cara, uma bela de uma grana, é o que o Gutenberg falou. Aquilo ali mudou a nossa vida. Ser aprovado para delegado de polícia melhorou a nossa vida. Isso. Mas o que muda a vida é aquela primeira A aprovação. primeira. E sem falar que, assim, voltando no ponto que o Guti falou, é muito tentador. Você tá com dinheiro no bolso, com a sua vida estabilizada, Isso. sabendo que você agora já tem um status ali, as pessoas, caraca, você passou pra gente. E você fala, não, eu não quero isso aqui, eu quero isso daqui. Sim. E aí você abrir mão de tudo, de todo o lazer que você tem à sua disposição ali, com dinheiro no bolso, carro Mas já, aí, pra você focar, isso é... Marlon, mas aí eu sempre falo isso. É um estudo mais prazeroso, é um estudo mais gostoso, porque eu sempre falo. Quando eu estudava, eu falava, eu vou estudar muito aqui hoje, concurseiro, né? Vou estudar muito aqui hoje, mas à noite tem uma recompensa. Qual era a minha recompensa? Nenhuma, não tinha dinheiro pra nada. Como agente de polícia, o Érico falou. Mas eu, na época, né? Poxa, eu já tinha o meu carro. Eu morava só, aluguei um apartamento, saí de casa. Sou tão doido com essas coisas, né? Que eu tinha comprado um carro como advogado, meu pai financiou pra mim, eu pagando um boleto pra ele todo mês. Tomei posse como agente, eu não quero isso aqui não. Na época tinha o Jetta lançado, que interior... Comprou o Jetta? Interior Meteu o bege, Jetta? branco. Nossa. Meu pai, seu carro tem 2 meses de uso, eu falei, não interessa. Eu vou Meteu querer o esse aqui Jetta. agora. Comprei. E aí, assim, ó, é como eu falo. Pra que era o carro? Pra biblioteca era, mas eu ia com muito prazer. Nossa senhora. Ia Jetta. pra biblioteca, eu falei, não, pô, antes era dividindo carro com um amigo meu, não, agora eu tô no meu carro. Não. Chegava lá, antes era só café coado, não expresso. Entendeu? Tipo assim, eu falo, são as coisas Até que o pro café concurseiro, melhorou, né? Olha, isso, marca texto era estábil mesmo. Colocava todos Botava o iPhone aqui em cima da mesa. Era estábil, ó, todas as cores, tudo. Então, assim, eu sempre falo, a gente fica rindo, mas quando você rindo assim, mas quando você não trabalha, quando você vive em função dos pais, pelo menos eu tenho certeza que vocês também, cara, é muito ruim. Principalmente, eu ainda falo que isso ainda talvez pese mais pra um homem pedir, sabe? Pô, eu fico imaginando o que ele passou. Eu Você passei um casar- mês isso aí que tu passou. Você casar e pedir pra um homem, cara, isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Fica na história. E o seu pai, aí eu falo pros concurseiros, hoje eu tenho essa mentalidade de sabedoria. E a gente tem filhos e a gente sabe. E eu falo pra ele, não pese tanto isso. Porque minha mãe falou isso pra mim uma vez, né? Até postei isso. Quando eu fui agradecê-la sobre tudo, ela falou, não, meu filho, mas a gente não faz isso, a gente faz por amor, esse tipo de coisa. A gente não tá fazendo isso, você não tem... O filho pede, né? Com dor no coração, a gente fala assim, nossa, eu disse pro meu pai do Érico, não, meu filho, eu te ajudo. Pra ele foi muito ruim, mas pro pai não. Faz sim. parte. Então, assim, eu sempre falo pro concurseiro, sofra menos em pedir ao pai. Entendeu? Seu pai não tá achando ruim pagar sua inscrição vendo você estudar. Isso. Seu pai não tá achando ruim te ajudar vendo você estudar. Por quê? Porque ele sabe onde você vai chegar. Sim. Eu aconteceu com meu pai. Meu pai teve época, não me recordi, ele comprou um carro na época. Um carro que ele sonhava. Na época tinha lançado lá um C4, ele comprou lindo, interior bege, tudo. E aí chegou a época de faculdade, no finalzinho da faculdade, nós 3. E os 3 estudando pro concurso. Era assim, cara, 3... quando a gente foi Paraná mesmo. Eram 3 passagens de volta, 6 passagens.
hotel para 3. Imagina assim, uma viagem de família que era fazer uma prova, entendeu? E aí, imagina quão pesado isso era pra gente, né? Na época ele vendeu o carro Pra comprar. pra pagar aqui, tá, a faculdade, ter tudo certo, ficar com a grana assim pra gente ir fazendo as coisas, comprou uma moto pra ele, cara. Sim. Não tirou uma moto, mas assim, ele saiu do carro pra moto, porque assim, moto tá chovendo, você não tem como ir. Moto, no meu entendimento, essa pessoa tem condições daquela subsidiária, mas ele vendeu o carro dele, entendeu? E aí eu falava, meu Deus, não é possível que... E aí, eu sempre falo, se a situação pra você tá desconfortável, cada um tem seus motivos, é uma razão maior ainda pra você se dedicar mais. Você fala, Paulo, não tá desconfortável a sua vida? Essa é a razão pra você se dedicar mais. É porque se não tá legal, estude ainda mais. Você tem que olhar e falar, não, não é isso que eu quero pra minha vida. Então agora, e aí eu não, e aí você fazendo isso, você começa a abrir, não abre mais exceções. Ah, vamos pra cá 3 dias não sei onde sem estudar. Não, cara. Não é isso, eu não vivo hoje atualmente a vida que eu quero, então eu vou mudar de vida. Então pra mim o estudo é prioridade. E foi o que aconteceu. Então assim, agora eu falo, eu sofri muito com isso. Eu falo pros concurseiros, não sofram muito. Aproveite quem tem, né? O privilégio, né, de ser bancado pelos pais, tá? Porque muitos se sentem pesados contra isso, se sentem mal contra isso, e às vezes vai fazer alguma coisa que eles não querem fazer só para ganhar um salário, e aí deixam de estudar, e aí pro seu pai isso é ruim. Meu pai, se eu abrisse mão disso, ele acha ruim. Quando eu fui aprovado como agente e eu continuei estudando, né? Um dia, ano passando, comentei lá, fui almoçar na casa do meu pai, falei, putz, vou comprar um livro aqui agora, na época era R$250, né? Um livro caro. Eu vou comprar esse livro aqui porque eu tô estudando para delegado e tudo mais. E aí meu pai falou, não, pode deixar que eu vou pagar o seu livro. Eu falei, não, pai, agora eu já tenho o dinheiro, né? Eu posso pagar. Quer ver meu cheque? Ele falou, aí ele falou, não, eu faço questão de pagar. É a sua educação, é para você melhorar de vida, eu faço questão. Acabou. Porque assim, cara, e eu, isso. naquela hora eu falei, é mesmo, pai? Ele, não, eu quero pagar. E ele foi, me deu o cartão dele lá, eu passei o cartão e fiz a compra desse livro. E ele fazendo questão de me ajudar. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Isso. Nem todo mundo tem essa ajuda, isso, né? Esse amparo. Porque esse amparo que eu tinha era dos meus pais, era da minha esposa, era todo mundo ali. Uma rede de apoio gigantesca que eu tinha para estudar. É isso, é a minha irmã que me falou, olha, o concurso já, a gente já vai sair. Olha essa rede de apoio que eu tinha. Nem todo mundo tem isso. E eu admiro demais aquele aluno, aquele concurseiro, cara, que sem essa rede de apoio passa por cima de todos os obstáculos para conseguir estudar. Esse cara é o verdadeiro herói. E aí, semana passada eu viajei com meu pai, né? E, cara, tão legal, uma coisa que assim, meu pai antigamente, né, quando eu era moleque, a gente viajava, meu pai bancava tudo. Tão legal, cara, poder viajar com meu pai, né? Ele não precisa do meu dinheiro, mas eu poder viajar com ele e honrá-lo. Honrá-lo, cara, tá junto. E ele falou uma frase nessa viagem, ele falou o seguinte, cara, o maior sucesso na vida de um homem é os filhos, mesmo depois de velho, quererem estar com ele. E quererem estar com o seu pai. Eu falei, pai, não tem lugar melhor pra eu estar, eu não quero estar em outro lugar, a não sei o que com a minha família. Nossa. Né? Tá com meu pai, com a minha mãe, eles têm saúde, a gente poder fazer coisa junto, viajar junto. Aí um dia lá eu peguei e falei, não, quem vai pagar essa conta aqui desse jantar sou eu. É isso, não que ele precise, né? Mas, poxa, é tão legal você ter a oportunidade de fazer isso, de retribuir por uma coisa simples, cara. Uma coisa simples. Mas, assim, você querer estar na companhia dos seus pais, tudo que seus pais querem, né? Eles não vão poupar qualquer esforço por vocês. Né? Mas você poder honrá-lo, cara, isso aí é legal demais. E eu acho que o trabalho de mentoria vai muito nessa linha, né? De você poder retribuir para outras pessoas toda aquela experiência que você demorou anos para adquirir. Né? Meses, o tanto que você aprendeu para entender a importância do foco, a importância de você fazer o estudo por um bom material, e você poder falar isso para uma pessoa, você encurta 2 anos, 3 anos da vida dela. Que se ela não tivesse ouvido vocês, ela estaria aí. Eu não diria nem curta só, Marlon. Eu diria que muitas pessoas desistiram do processo por falta de orientação. Porque a falta de orientação, ela, por vezes, né, a pessoa não quer. A gente ficou batendo cabeça, por vezes, ali na estrada, você anda errado, você erra, você reprova pro 02, por às vezes uma falha sua, mas nem todo mundo persiste tanto. Aí tem gente que para no meio do caminho. E por quê? Porque, assim, já errou, e não vai continuar errando. E acaba desistindo. Então eu falo assim, o trabalho de mentoria, e aí quando ele é levado a sério, por isso que a gente enfim, nesse ponto a gente é bem cri-cri, não só encurta o caminho do aluno, mas entrega o futuro dele, por vezes, né, ajuda a alcançá-lo, e aí vem a gratidão do aluno e etc. E aí, ao mesmo tempo, grandes poderes, grandes responsabilidades. E aí é o que a gente vive falando, né, sobre essa questão do que você vai falar. A gente tem um cuidado triplicado em uma live com os alunos, o que a gente falar, mano, pra ele, é lei, cara.
Então, assim, cuidado com o que você vai falar. Entendeu? Cuidado sobre o que você pode ser uma pessoa que vai desmotivá-lo. Sim. E a parar ali e acabar com o sonho dele. Então eu fico muito triste também quando eu escuto alguns alunos falando, Temberg, falei com um amigo meu que é delegado, o sonho do aluno é ser delegado. Ele falou pra mim, não faz isso não. Tem carreiras melhores, etc. Eu falo, cara, como é que uma pessoa chega pra uma pessoa e destrói um sonho assim dentro dela? Entende? Aí é o que o Érico falou. Eu não troco esse concurso aqui no DF, inclusive, né? Pós-delegado DF, antes de tomar posse, já tava no embalo, abri o promotor DF, fiz, passei em primeira fase, reprovei na segunda, abri o juiz, fui fazer São Paulo, reprovei na segunda na discursiva, e aí eu lembro que, não me esqueço desse dia, fui fazer a segunda fase, lá eram 2, semana de prova, me deu uma depressão no segundo final de semana. Por quê? Porque com o juiz eu já estava aprovado para delegado, e eu comecei a me questionar lá, o que eu estava fazendo ali? Entendeu? Assim, aquela coisa que... E tem muitos concursos na situação hoje, tem muitos colegas que são felizes aqui, mas assim, parece que, não, fulano, olha o cargo, como ele falou, de fácil, você compra remuneração, você vai, enfim, tem cargos melhores, mas assim, então ele passa a olhar aquilo como um dogma e etc, e ele não sabe, ele tá indo com a galera, mas ele não sabe nem por que ele tá fazendo aquilo. Uma pessoa frustrada vai ser frustrada em qualquer lugar. Uma pessoa feliz, bicho, vai ser feliz em qualquer lugar. Eu, quando era concurseiro, devendo as calças e tudo mais, eu era feliz, bicho. Eu vivi uma vida feliz, sem um centavo no bolso. Devendo, eu vivi uma vida feliz. Poxa, tenho saúde, tenho uma esposa, tô aqui, cara, tô ralando pra melhorar de vida, mas eu vivi uma vida feliz. Não, tipo assim, eu não fiquei esperando a felicidade chegar. Quando eu for aprovado, aí eu vou ter uma vida boa. Não, eu tenho que aproveitar a vida agora pra depois. Tem uma história bem simples, cara, que eu acho muito legal. Um viajante indo pra uma cidade, né, e outro indo pra outra. Tipo Brasília, Goiânia. Você indo pra Goiânia e eu indo pra Brasília. A gente se cruza. Aí eu pergunto pra você, Malu, como é que é Goiânia? Aí você fala pra mim o seguinte, cara, é uma cidade péssima, eu odeio aquela cidade ruim, as pessoas são ruins. E aí você me pergunta, e como é que é Brasília? Eu falo, você vai encontrar as mesmas coisas lá, em Brasília. Eu continuo a viagem, encontro com o Gutenberg, aí o Gutenberg vira pra mim, indo pra Brasília, eu indo pra Goiânia, o Gutenberg, como é que é Goiânia? O Gutenberg fala, Goiânia é muito bom. As pessoas são boas, é uma cidade limpa, uma cidade amistosa. Aí ele pergunta pra mim, como é que é Brasília? Você vai encontrar as mesmas coisas lá. Então, cara, não importa aonde você está ou para onde você vai. Se você tem uma perspectiva boa, você gosta daquilo, porque ele falou, poxa, tem delegado que não gosta. Claro que tem. E esse delegado, se ele tivesse em outro cargo público, ou não tivesse em nenhum lugar, ou numa empresa privada, ele reclamaria. Entendeu? Então, assim, é a forma como você enxerga as coisas. E você tem o sonho de ser delegado de polícia, tem o sonho de qualquer cargo público. Cara, você é feliz hoje? Você pode ter certeza, você vai ser feliz naquele cargo público. E a polícia, especialmente, a gente fala que você se encontra, né, na polícia. Porque são tantas áreas, são tantos locais que você pode trabalhar na polícia, que a sua aptidão, os seus talentos, eles serão aproveitados na polícia. E aí muita gente pergunta assim, poxa, Érico, mas você não tinha perfil policial? Cara, meus amigos ficaram chocados, porque eu não era de falar muito que estava estudando nem nada. Descobriram quando eu já era agente da PCDF. E aí, Érico, como é que é esse negócio de polícia, cara? Você não tem nenhuma cara de policial. Eu falei, cara, realmente, assim, não tenho cara de policial, mas hoje sou policial e amo ser policial. E eu digo que qualquer pessoa, mesmo eu, que não tinha nenhum perfil policial, se é uma pessoa que entra de coração aberto e faz aquilo ali, porque, cara, eu quero fazer um trabalho sério, eu gosto, vou aprender a gostar disso aqui, ainda que seja esse sentimento de aprender a gostar, você aprende a gostar. Você aprende a... Não que seja necessário isso, mas se você tem uma boa atitude em relação àquilo que você vai vivenciar, você consegue se encontrar na polícia e amar aquilo. Por isso que, assim, Gutenberg e eu, a gente fala, cara, é o que a gente ama, né? Assim como a gente ama ser mentor, né? Que é uma coisa assim que eu tinha começado lá atrás, depois eu parei, e a forma até que comecei a fazer mentoria foi muito curiosa, porque quando eu fui aprovado como delegado, Marlon, eu tava tão feliz, cara, que eu falei, vou agora descansar. Tô trabalhando no plantão, pegar os dias de folga, descansar, aproveitar. Tudo que minha esposa reclamou, que eu não dei atenção para ela nos últimos anos, eu vou dar atenção agora, porque meus dias de folga vão ser dedicados para ela. 100%. Ela vendo isso. Lê do engano, né, bicho? Lê do engano. Ela ouvindo isso daqui. Enfim, e me liga um dia o Fernando Mesquita, que é meu amigo, né? Fernando Mesquita, muita gente conhece. Ele é meu amigo do ensino médio não, da 8ª série, do ensino fundamental. Ele me liga e fala, Érico, ele já mexeu com concurso, tinha um canal grande no YouTube e tudo mais. Ele, Érico, vamos fazer um vídeo pro meu canal para falar sobre a carreira de delegado, sobre como é que é, sua preparação.
Eu falei, Fernando, beleza, velho. Por você eu faço, assim, nenhum interesse em ter visibilidade nem nada. Meu Instagram fechadinho ali, era só eu. Vamos lá, beleza, você quer? Beleza, faço sim, vamos lá. Marquei, a gente fez essa entrevista e tudo mais. E aí, ele virou pra mim e falou o seguinte, no dia da entrevista, quando acabou a entrevista, ele falou, Érico, agora você vai trabalhar com mentoria e ajudar outras pessoas a serem aprovadas em concurso público. Eu falei, não, Fernando, tá viajando, cara. Já te impôs a nova... Eu falei, eu não quero isso pra mim não, velho. Tô de boa. Eu falei, até falar só a facilidade que você tem pra falar na câmera. Eu não tenho essa facilidade toda, não. Eu não sei fazer isso, não sou professor, nunca fiz mentoria. E era uma época até que tava começando a crescer Sim. mais esse negócio de mentoria, de coaching. Eu era meio desconfiado. Eu falei, é meio enganação, entendeu? Isso aí não ajuda, não. Então isso não é pra mim, não quero fazer esse negócio, não. Daí ele falou, Érico, você tem noção do número de pessoas que você pode atingir com o seu exemplo? Do número de pessoas que você pode ajudar com a sua história? Eu falei, não, Fernando, até parece. O vídeo foi publicado no YouTube dele. E aí no Instagram dele, ele divulgou o meu Instagram. Pessoal, segue lá o Érico e tudo mais, para ele dar dica de estudo para concurso público, para quem quer delegado, carreiras policiais. E aí, cara, naquele dia que ele me divulgou, recebi assim, uns 400, 500 novos seguidores, e a minha caixa de mensagem bombando de perguntas, como eu estudei, como é que foi, o que eu fiz. E às vezes algumas perguntas assim tão básicas. Isso. Eu falei, cara, é isso aqui que o pessoal quer saber? Não, isso aqui eu posso ajudar sim. Uma coisa tão simples. É o quê? O material que eu estudei, quantas horas eu estudava por dia, como é que eu fazia questões. Calma lá, deixa eu explicar para o pessoal como é que eu fazia. Eu comecei a responder direct. E passava o dia inteiro respondendo direct. Respondendo, ajudando os alunos, cara, de graça, sem exigir nada, nenhum retorno, nenhuma recompensa. Era assim, uma ajuda genuína mesmo que eu queria passar. Eu falei, não, calma lá, vamos organizar isso daqui. Deixa eu começar a pegar alguns alunos. E assim, eram tão poucos que eu fazia um concurso. Eu fazia assim, olha, quem quer a minha orientação? Eu cobrava, velho, merreca. Quem quer a minha orientação? Aí apareciam lá, 50 candidatos. Eu fazia entrevista com cada um deles para ver, não, deixa eu pegar esse aqui, que o caso desse aqui é um caso interessante. Está estudando há muito tempo, está tendo Processo dificuldade. seletivo. Eu fazia um processo seletivo para ajudar e fazer uma mentoria, um coach mentoria para eles. Né? E aí, beleza, pegava esse daqui. Eu ficava 10 alunos, é o suficiente aqui. Ficava com esses 10 alunos. E eu falava para eles, vou ficar com vocês só 3 meses, só para passar aqui para vocês as orientações e tudo mais. Encontrava com eles toda semana, indicando como que eles estudariam para aquele concurso. E cada um me traz um concurso. Eu estou usando para tal concurso, outro para tribunal, outro para policial, outro para não sei o quê. Tá, então você vai fazer isso, montava um plano de estudos para eles, indicava como que eles estudariam, material e tudo mais. Acompanhava ao longo das semanas. E tipo assim, bicho, sem qualquer interesse financeiro. E isso foi me dando notoriedade e cada vez mais conhecimento. E as pessoas passaram a me conhecer. O meu Instagram começou a crescer. Até que teve uma situação que eu fui chamado, aí já em agosto de 2018. Foi agosto de 2018 que saiu a autorização do concurso para escrivão da PCDF. E aí o Gran Curso Online foi que me ligou. Como eu já tinha aí alguns 1000 seguidores, nada muito grande, eles que me ligaram e falaram o seguinte, saiu a autorização do concurso, você quer vir aqui na nossa sede para você fazer uma live e falar com a gente sobre esse concurso? Eu falei, pô, com certeza, né? Eu era agente antes, agora já era delegado para falar da instituição, eu sabia falar muito bem. E me chamaram lá, eu fiz essa live, inclusive foi o dia que eu conheci o Aragonê, não sabia quem ele era, conheci o Aragonê Fernandes nesse dia. E acabamos a live, logo após a live ele perguntou, bicho, você tem interesse em ser professor? E aí, mano, uma coisa que eu aprendi é o seguinte, é melhor falar sim do que não. O não, você fecha as portas. O sim, você deixa as portas abertas. Se você não quiser depois, você sai fora. Entendeu? Você fecha depois. E era uma coisa que nunca tinha passado na minha cabeça. Eu tava nessa coisa de fazer mentoria, não sei o quê, tava achando isso massa, legal, ajudando muita gente. Ele falou, você quer dar aula? Aí veio assim, naquela fração de segundo. Falei, sim, tem interesse. Ele, então beleza. Não falou mais nada. Mal eu sabia que na hora que eu tava descendo o elevador, que eu chamei o elevador, já veio uma coordenadora, ele foi falar com uma coordenadora, a coordenadora já veio falar comigo e me chamando para dar aula de Direito Penal lá no Gran Curso Online. Né, que foi um momento que, assim, foi muito importante na minha vida, porque eu entrei nessa área mais de cabeça ainda para dar aula. Que também era uma coisa, assim como mentoria, era uma coisa que nunca tinha passado na minha cabeça. Hoje eu sei que muita gente faz concurso público já pensando, cara, vou ser aprovado e já vou fazer mentoria. Tem gente que antes de ser aprovado já tem mentoria montada. E nenhuma crítica, não tô aqui para criticar, mas só para dizer que na minha cabeça isso era uma coisa inimaginável.
Fazer mentoria, ainda mais fazer mentoria sem ser aprovado? Não, beleza, fui aprovado, estou empossado, agora como delegado, vou fazer um pouco de mentoria aqui. Agora, ser professor nunca passou pela minha cabeça. Porque hoje a gente está conversando aqui, eu tenho uma facilidade em frente às câmeras, mas na época eu não tinha isso. Então, assim, era uma coisa totalmente, um outro mundo, uma outra realidade para mim. Eu já tinha 31, 32 anos de idade. Imagina, um cara com 31, 32 nunca tinha dado aula antes. Eu falei, eu teria que me reinventar ali num novo negócio. Mas eu topei o desafio, bicho. Topei o desafio e aí foi uma mudança também muito grande que teve no rumo da minha vida, que foi começar a dar aula, que foi um novo desafio. E muita gente acha, pô, você entrou já no Gran, ganhando bem, não sei o quê. Não, cara. Eu fiquei no Gran ali muito tempo ralando, bicho, como nunca na minha vida, para preparar a aula, estudando, para ter uma boa didática, né? Sem ganhar, assim, ganhando pouco dinheiro, né? Para poder ter essa notoriedade, para poder crescer lá dentro, né? E isso é uma coisa que o Gutenberg e a gente conversa muito, que é a importância de você desenvolver uma notoriedade, ganhar autoridade sobre o assunto, para que depois você possa ter algum tipo de ganho financeiro, né? Não dá para eu montar hoje uma mentoria pela primeira vez achando que amanhã eu vou estar milionário e que vou sair ganhando dinheiro. Primeiro porque você não vai ficar milionário com mentoria. Segundo que, ainda que você ganhe muito dinheiro, ainda que você tenha assim, pô, já sou aprovado num concurso público, você não vai conseguir aluno de uma hora para outra. Isso. É uma O cargo construção, por si né? só não se vende. Então é uma construção, cara, de experiência, das pessoas passarem a te conhecer, das pessoas confiarem em você. Como o Gutenberg falou, o que a gente fala hoje, cara, é lei pro aluno. Mas por que é lei pro aluno? Porque o Gutenberg começou a fazer mentoria há anos. E individual, e ganhando pouco, e ralando ali para ajudar alguns alunos, porque eu comecei há anos a fazer isso, né, para ganhar experiência para poder hoje ajudar melhor os alunos. Então, assim, essa paciência, né, agora tá falando talvez para mentores, né, essa é a paciência que o mentor tem que ter. Saber que vai ser exigido trabalhar praticamente de graça no início, para que você ganhe experiência e para que você ganhe notoriedade e autoridade sobre o assunto, para daí poder ajudar as pessoas. Observe bem, Eric, se você parar pra pensar, desde que principalmente o Eric foi lá pro curso, né? Cada concurso ocorrido, sempre que tem um pós-lançamento, as vagas esgotam mais rápido. Então, assim, a gente faz com vagas limitadas e sempre esgota. E cada vez esgota mais rápido. Isso se dá por quê? Pelos resultados. O trabalho de mentoria, ele é muito por resultado, eu falo isso. Não é só você vender. Vender o quê? Né? Quem vai te indicar é quem foi aprovado. Deixa eu falar, um aprovado indica 300 pessoas. Sabe por quê? Porque tudo que um aprovado escuta é: como é que você passou no concurso? E se você der atenção a ele, se você entregar tudo que você pode entregar a ele, a primeira coisa que ele vai falar é, batendo no peito e falar: não, eu fiz mentoria com fulano. Foi ele que me orientou. E esse cara, ele não te indica uma pessoa, não. Não. Ele te indica 30 pessoas. E aí você coloca 30 aprovados no concurso. Cada um indica mais 30, são 900 pessoas. E aí você vai crescendo. Então, assim, como que você pretende, né, desenvolver algo, ter muitos alunos, já querer, enfim, ganhar dinheiro e etc e tal, mas você não tem nenhum resultado, você não tem ninguém que se orientou, você não tem uma indicação. E aí que vem a questão de marketing e educação. Indicação, a gente pega até um pouco porque poderia divulgar mais resultados, etc. Mas o que a gente prega e fala sempre, não existe um marketing melhor do que a indicação. O aluno, ele reconhece e fala: não, cara, esses caras se deram por nós, fizeram o que podia e o que não podiam por nós. Eles são sinceros. Hoje o concurseiro tá cansado, né, de ouvir lorota. O concurseiro é um cara inteligente, é um cara ralado, eu sempre falo. Então ele tá cansado de falsas promessas. Eu postei no Instagram, né, sobre a importância de um estudo anterior, de um processo de conhecimento, de aprendizado. Por quê? Porque a gente vivenciou isso. Ou você acha que a gente foi aprovado para delegado porque a gente estudou 6 meses, de julho a dezembro? Não. Trajetória para trás. A gente foi só uma das etapas, mas antes disso ainda tem estudo. Então, assim, quem tenta vender milagre, quem foca só no marketing, etc., não vai crescer. E eu sempre falo, a gente sempre fala isso, né? Você só consegue atender mais porque a sua bagagem, a sua experiência, atendendo 1, atendendo 2, né? Ela fez você tomar esse grau de conhecimento, formar essa estrutura para atender mais. Então, quando eu comecei, nem se falava em mentoria, não tinha nem esse nome, assim, algo que eu não ouvia, né? Então foi com aluno em biblioteca, como ele falou. Tudo começa assim, com a bondade, eu sempre falo. Que era olhando o povo estudando e falava: cara, ela tá estudando errado. Não, mas você não tá marcando o livro, tá lendo ali um livro daquele tamanho pro concurso de quê? Não, aquilo ali tem 1000 páginas. Não. Daí eu chegava lá e falava: cara, isso aí, faz isso e aquilo. Um belo dia um amigo falou:
como é que você não cobra pra fazer isso, cara? Aí o que o Eric falou, você cobrar? Na época não tinha negócio de mentoria. Não, orienta isso aqui. Você fica até assim, não, na época não vou cobrar não. Não, mas se você cobrar, você vai ter mais responsabilidade. Verdade. É um serviço que você passa a prestar, né? E aí começaram 3. Só que 3 viraram 5. E 5 viraram 10. E quando virou 10, eu falei, não, tá doido. Isso aqui é o limite da minha... Não tem condições mais, mas agora eu falo, é tudo muito... E eu falo, se não fosse esse período, esse processo, hoje não existiria o ponto de juros. Por quê? Porque é necessário. Você começar a aprender, como o Mário falou. Eu tinha meu dia de estudar, e você começa a conhecer novos alunos. E você começa a aprender muita coisa com Muito, o aluno também. muito. A gente aprende mais com ele, com a gente, se brincar. Entendeu? Então, assim... E aí eu... É engraçado essa história, acho que eu não contei, né? Vou até contar. E aí a gente... Comecei a receber os alunos em casa, né? Eram pessoas próximas, etc. E aí um dia, minha esposa hoje perguntou... Teve reunião hoje? Falei, teve. Ela, mas tá tendo um churrasco lá em casa, na casa dos meus pais, né? Aham. E onde é que foi a reunião? No meu quarto. Ela, o quê? Com uma aluna? O quê? Eu falei, ué, que meu quarto tem escrivaninha e tal. Você quer que eu faça o quê? É o quê? Falei, meu Deus, a mulher brava é melhor mudar a situação, né? Senão já era mentoria. E aí eu fui atrás de um aluguel. Na época eu chamei pessoas, colegas, pra dividir o aluguel comigo, pra ter uma Mas sala. agora tem que falar, é aluna ou aluno? Não, era aluna que ela ficou com ciúmes, né? Ah, aí ela foi... E aí ela começou a... Ainda bem, né? E aí eu falo, principalmente nessa época agora, fala, tipo assim, seus alunos ali, você vai fazendo um grau de amizade com alunos, que a gente tem até hoje, cara, assim, de chamar pra formatura, chamar pro casamento, esses dias um aluno chamou pro casamento, enfim. E eu falei, preciso de um lugar. Eu sempre fui muito, muito doido com essas coisas, né? De olhar e falar, não, preciso de um lugar. Só que eu tinha 10 alunos. Aí eu calculei e falei, cara, o aluguel já vai, enfim. Só que eu não preciso alugar, eu preciso fazer os móveis. E aí o Eric me conhece, eu falei, que eu vou fazer os mais tops. Pô, tudo melhor. Não, aí vai ter 3 bairros para funcionários aqui. Que funcionário? Tinha Era 10 só alunos. 10 alunos, né? Já idealizava. Né? Então, assim, as baias aqui, ó, pros funcionários e tal, e etc. E fui lá, aluguei. E entregaram a sala, né? E aí eu comecei a receber os alunos lá. Falei, meu Deus, eu vou ter prejuízo aqui, né? Só que aí eu falo, sem a estrutura, não teria tido crescimento. Aí vem investimento. E aí o que o Eric fala. Aí durante, sei lá, uns 6, 8 meses, era 0 lucro. 0. Então, Trabalhava pra pagar. aluguel, sala montada e etc. Aí entra uma coisa que o Eric falou. Se for só o dinheiro, você desiste. Se fosse só o dinheiro, no 4º mês eu falaria o quê? Quero mais não, isso aqui não vai dar dinheiro não, isso aqui não vai crescer, isso aqui não vai... Mas quando você gosta, então não é só o dinheiro. Não tô ganhando aqui, mas é massa. Tô gostando, isso aqui é legal. Recebi o aluno, conversar. Tem coisa melhor que você falar de concurso? Então assim, eu comecei, e aí atendi o aluno lá, então assim, a mesma coisa. Se fosse por dinheiro, no 2º mês o grande ele tinha saído fora. Isso. Você acha que ele imaginou que cresceria o grande dessa forma, que ele hoje teria essa notoriedade que ele tem? Não imaginou. Sempre fala, nenhum aqui de nós está onde estaríamos, ou imaginamos que estaríamos onde chegamos. Então assim... Você gosta, e aí o aluno sente que você gosta. E aí você não desiste. Porque se for pelo dinheiro só, você vai desistir, você vai parar. Eu acho que tudo na vida, né? Tudo. Tudo na vida, se você começar com um propósito errado, você dura pouco Isso. tempo. Eu acredito, até para motivar um pouco os alunos aí que estão nos assistindo, a minha história é muito diferente da de vocês. Muito assim. Muito assim. Para ser aprovado no meu primeiro concurso, eu demorei 5 anos. Para passar no concurso de técnico judiciário do TRE, do Goiás. Pra você ter ideia da diferença. Por isso que eu falei, caraca, 11 meses. Pô, o primeiro concurso, passou em primeiro lugar. Cara, isso pra mim é muito longe da minha realidade. Mas é claro que isso faz parte de toda uma infância, Isso, de todo suporte. o Ele suporte. falou. Você falou que você é o super-herói. Meu pai é vigilante. A minha mãe, até hoje... trabalha de recepcionista, de balconista e tal, então não tem aquele suporte em casa de falar bem assim, você quando tiver com 17 anos, você vai estudar para concurso, você vai fazer uma faculdade e você vai, né? Não tive isso dentro de casa, então eu tive que ter essa visão de concurso na rua, que eu vi uns brothers na rua ali, pô, a galera tá fazendo faculdade, eu falei, pô, faculdade? Aí depois a galera... Pô, passou num concurso, falei, caraca, o moleque comprou um carro zerado? Como é que ele fez isso? O moleque da quebrada. Ninguém fazia isso, pô. O cara mais bem sucedido da minha quebrada era um sei lá, um gerente de mercado. Nada contra a profissão, mas era o topo. Não tinha servidor público, juiz federal, promotor, delegado, isso não existia. Então,
a minha realidade era favorável a todo um péssimo ensino fundamental e médio que eu tive. Então, assim, eu saí do ensino médio, eu não sabia o que era um verbo. Não sabia o que era um substantivo. Eu fui aprender isso com 18 anos no preparatório. Quando eu tomei a decisão, eu falei, cara, eu quero mudar de vida. Eu quero passar no concurso, eu quero sair dessa situação aqui. Não aceito estar com 40 anos, meu pai tinha 40, quase 40 anos, era desempregado, tava desempregado. Falei, não quero isso aqui pra minha vida. Eu quero viver melhor. E aí eu passei a me preparar e eu fui aprender o básico do básico do básico no preparatório com 18 anos. Cara, isso é espetacular. Você tinha o que algumas pessoas chamam de dívida educacional. Ou seja, você teve que recuperar, talvez um ensino médio com menos oportunidades, você teve que recuperar isso depois dos 18 anos ao estudar para concurso público. Então você teve um caminho, Gutenberg e eu, boas escolas, tudo mais, a gente saiu desse patamar aqui. Você saiu daqui de trás. Mas, cara, isso é muito legal, histórias como a sua. Porque isso mostra que todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. Às vezes a dívida educacional dele vai ser maior, ele vai ter que pagar um preço maior. E eu vou te falar uma coisa, você ter essa maturidade, cara, Surreal. de estudar, porque assim, eu tinha a minha vida inteira, ó, pessoas falando, estudo para concurso público. Eu não quero essa vida não. Deixa eu tentar ser advogado. E depois, assim, cada pessoa tem o seu momento, né? Eu decidi estudar para concurso público, eu comecei a estudar para concurso público com 27 anos de idade. 23, 3, já né? era a gente já. Olha Pois que, é, já agora, era gente com 23 anos. Então, olha só, o atraso para minha vida. O atraso, sim, claro, a pessoa, 35 anos, vou começar a estudar agora. Tá velho? Claro que não. novo. Mas você vai estar, né, tá começando a estudar num momento muito posterior da sua vida. Então, assim, quanto mais cedo você tem essa maturidade, cara, perceber isso, Gutenberg que teve cedo, você que teve cedo e teve que pagar essa dívida, pagou essa dívida educacional e conseguiu ser aprovado, cara. E agora, Isso daí olha que sensacional. legal, você entrou com 23, um mês de preparação. Eu entrei com 22, Olha isso. 5 anos de preparação. Eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu saía da escola, meus amigos iam fazer o quê? Jogar sinuca, lembro até hoje. Galera ia jogar sinuca. Eu falava, não, pô, tem que me arrumar pra biblioteca da Católica. Mas alguém despertou isso em você, né? Despertou. Cara, olha como é que despertou. A gente que gosta muito de carro, né? Eu sou doido com carro, velho. E aí, tava no churrasco, tinha uns 16, 17 anos. Um brother chegou num estilo. Sabe aquele estilo amarelo? Lançou na Schumacher, né? Que tinha aquele teto solar. Teto solar. De escamas. Isso. Cara, o brother chegou. Na verdade, eu nem conhecia ele. Ele era amigo desse meu amigo. Ele falou assim. Ele chegou todo arrumado, assim. Cara, lembra até hoje a cena. Ele descendo do carro, assim, eu falei, caraca, velho. Quem é esse cara, velho? Aí o Thiago, meu amigo, falou assim, cara, esse moleque é analista do TJ. Falei, pronto, achei minha profissão. É isso que eu quero ser, cara. O que precisa fazer? Aí assim, né? Eu deixei meu amigo de lado ali e já fui colando pra perto do moleque, que já tinha sido aprovado pro TJ. Primeira pergunta que eu fiz pra ele, cara, o que você fez, velho? O que você fez pra passar? Eu tinha 17 anos. O que você fez pra passar no concurso? Ele falou, cara, eu fiz cursinho, fiz isso, fiz aquilo. E aí começou a me dar dica. Já liguei pra minha mãe na hora. Falei, mãe, preciso fazer um cursinho. Preciso fazer um preparatório. Preciso mudar minha vida. E aí já começou ali. Então, tudo saiu dessa minha decisão de olhar pra uma pessoa e falar, cara, eu quero isso aqui. E aí eu foquei de uma forma que muitos alunos hoje pecam, eu acredito. Que é a questão de você ter um foco muito bem claro, muito bem definido. Eu vejo o aluno falando assim, eu quero passar no concurso, mas ele começa fazendo Banco do Brasil, daqui a pouco ele faz um tribunal, daqui a pouco ele faz polícia, daqui a pouco ele faz uma agência reguladora. Para de estudar um tempo. Para de estudar, volta. Cara, eu falei bem assim, o único concurso que dá pra me fazer é técnico. Não tinha nível superior ainda, tinha 17 anos. Então eu vou fazer só técnico. Aí comecei a estudar na biblioteca, comecei a fazer amizade. Você vai fazer concurso da polícia? Não, o PM acabou de sair de tal. Não vou fazer. Vou fazer só técnico. E, Marlon, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual era o nome da empresa do seu pai? Cara, Seu pai não tinha empresa, né? Não. Então, tem que pensar. E por que eu tô falando isso? Que a gente fala isso pros alunos. Pera aí, qual é o seu plano B? Não tem plano B. Então por que você parou de estudar? Cadê a racionalidade? Entende? O que você tinha, Marlon? Como é que você podia mudar de vida? Não tinha como sair. Como é que você podia mudar de vida? Aí, vinham os ilusórios do Instagram. Cuidado. Porque o cara tá abrindo o Instagram e tem lá um cara. Fique rico em 3 meses. Ganhe 200 mil. Esqueça serviço público. Eu falo, cara, tenha sabedoria sobre o que você vai ouvir e o que você vai pregar na sua vida. Por quê? Quem você tá ouvindo?
Que aí o cara tá estudando pro concurso, pensa em estudar, vem a primeira dificuldade, a reprovação, aí ele observa outro, né? Os ricos de Brasília aqui, que a gente via por aí, ouvia falar, foram todos presos ultimamente, né? Mexendo com coisa errada. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com essa visão, né? De que, não, isso é, assim, sobre o que você quer e qual é o seu plano B. Porque tem um que fala pra mim que tem bag, tem um que fala, né? A gente sempre faz uma live pós-turma, pós-prova, a gente sempre faz uma live que a gente fala assim, galera que reprovou, que tá aí, que tá um fala, eu vou parar. Tá, mas aí você vai fazer o quê? Né, não sei. Não, então não para não, volta, vamos estudar. Entende? Porque se você não tiver essa racionalidade, no primeiro dificuldade você para, mas você vai parar pra quê? Como é que você mudou de vida? Como é que tudo começou na sua vida? É, a pessoa, não, hoje você é empresário. Você tem uma plataforma, não, peraí, cara. Vamos voltar à origem. Qual foi o primeiro ponto? Foi a aprovação, não foi? Então como é que você desvaloriza o serviço público? Entende? É o que eu falo assim, eu nunca vou olhar para o concurso público e vou desvalorizar. Falar, você não tem que estudar concurso. Não, peraí. Mas foi bem onde eu comecei mesmo, foi do zero ali que eu saí. Foi que me tirou, como eu te falei, da mesada e etc. E, se você tem um pai que tem uma empresa, se você, enfim, tem um perfil empresarial, minha esposa é empresária hoje, o perfil dela maravilhosa lá, crescimento exponencial, perfeito. Beleza, mas só tome cuidado e aí eu falo isso, e ela fala isso. Poxa, mas a empresa dela cresceu muito por quê? Porque tinha um servidor público por trás. Ela sabe disso. Ajudando. Porque ela não teve que tirar nenhum real lá da empresa durante muito tempo. Então era só pegando e investindo. Então, assim, a realidade ali não é a realidade comum. Você tem que... E a pandemia que fechou a loja dela? Como é que ia comer durante esse período? Provavelmente ia ter que ter vendido por preço. Então, assim, não é tão simples como parece. Então, na primeira oportunidade, não desista. Pense quais são os seus planos, onde você quer chegar. Porque sempre você deve se perguntar qual é o meu plano B. E esse plano é bom mesmo? Será? E aí eu falo com o Érico, cara, o que te entrega uma remuneração fixa dessa? Estudando decentemente. Como é que você sairia, Marlon? Você chegou tão rápido? Quantos anos você tem? 29. Como é que você sai assim? O que te transforma de uma forma tão rápida na educação? Se não aprovação no concurso? Em um ano, 2 anos, você muda de vida completamente. O que muda isso? O Érico, acho que ele vai se identificar com um pouco dessa minha história. Cara, quando eu passei pra analista, demorei 1 ano pra ser chamado, sendo que eu tava em 5º colocado. Porque tinha várias etapas o concurso. Sim. Cara, eu tava casado, eu tinha uma filha de 7 anos. Meu Deus. E aí, o primeiro mês de aluguel, como é que eu pago? Não, primeiro não. Primeiro eu consegui pagar, só que eu precisei sair do emprego. Quando eu saí, eu não tinha o dinheiro do aluguel. R$900. Tive que pedir pro meu pai, velho. Cara, aquilo ali ficou marcado na minha história, assim. Eu tava até comentando com a minha sogra esses dias. Nunca vou esquecer isso. Eu acho que foi o primeiro passo que eu dei como homem. Eu tinha 22 anos. Tinha acabado de casar. Com uma filha pequena. E eu falei, cara, não tem condições, velho. Eu vou ter que pedir dinheiro pro meu pai. E aí eu pedi R$1.500 pra ele, que era pra pagar o aluguel, água, luz e sobrar alguma coisa pra comer, velho. Cara, aí aquilo ali, depois que eu passei, paguei ele, mas eu nunca esqueço isso, cara. Eu acho que isso é uma memória que fica na mente do concurseiro que quando você olha pra trás, você fala assim, cara, valeu a pena cada dia, cada livro, cada material que eu comprei, cada prova que eu saí pra fazer. Cara, isso fica na memória. Quando eu passei no concurso que eu peguei 7 mil, eu falei, caraca, bicho. Eu falar isso pro Érico todo dia, né? Eu mudei a minha vida. Quando a gente viaja, todo dia eu falo, Érico, olha isso aqui. Olha o concurso, como é que a nossa vida mudou. Eu falo isso, a gente o tempo inteiro fica, nossa, olha a nossa vida hoje, cara. Olha como é que começaram as coisas. Olha o que a gente consegue usufruir hoje. Então, assim, esse sentimento de gratidão, ele tem que permanecer, inclusive. Não, e ele traz motivação. Eu tenho certeza que quando suas filhas precisarem, seu filho precisar de alguma coisa, você quer ajudar como você foi ajudado pelo seu pai. Sim. Eu quero poder ajudar as minhas filhas, só tenho filhas por enquanto, eu quero poder ajudá-las como eu fui ajudado. E isso me deu muita motivação. Isso. Você falou assim, poxa, eu fui aprovado como agente. Tava felizaço, cara. É isso, mudou a minha vida. Eu falei, calma lá. Dá pra eu ir além. Dá pra eu melhorar de vida, estudando agora para delegado. Me admira e, assim, eu acho muito massa, por exemplo, o que o Gutenberg fez, que era um cara solteiro. Eu não o conhecia, a gente passou pra gente no mesmo concurso, fez curso de formação junto, a gente não nos conheceu. A gente passou para delegado junto, fez curso de formação junto como delegado, não nos conhecemos. Aí a gente fez o curso de progressão, 3 anos quase depois na carreira de delegado, foi quando a gente se conheceu. Eu sabia quem era o Gutenberg, assim, era um delegado lá da minha turma, era o cara que tinha o Jetta lá com o Jetta branco com o banco de couro branco, entendeu? Então, assim, sabia mais ou menos, sei quem ele é, mas assim, não era amigo dele, né? E, então, assim, o que ele fez de, poxa, um cara solteiro,
com carrão, com não sei o quê, não precisava continuar estudando. Mas ele falou, não, a minha vida pode melhorar e melhorar muito se eu continuar estudando. Né? Então isso é muito legal, porque assim, quando você é casado, eu até falar assim, poxa, esse senso de responsabilidade já vem de forma inerente, né? Você fala, cara, não, tem que ajudar aqui, tem que melhorar a minha vida, eu quero dar uma qualidade de vida melhor. Então você ganha esse senso de responsabilidade. O cara solteiro que tem essa maturidade, bicho, pra continuar estudando depois, é de se admirar demais. Né? E ele foi além, porque ele falou assim, não vou ser só delegado, não, vou fazer mentoria. Né? Ainda que tenha sido uma coisa que começou naturalmente, né? O empreendedorismo que ele teve, e que você teve na Tutory também, cara, isso daí pra mim é absurdo, é muito legal. E aí veio a ideia da mentoria, veio justamente com esse sentimento assim interno. Eu falei, cara, quando eu tava estudando na biblioteca, tinha um monte de gente estudando errado, velho. Acho que o Gutenberg ele teve a mesma sensatez que eu, de achar assim, cara, um monte de gente estudando errado. Se eu posso, já passei, já cheguei onde eu queria. Por que eu não posso fazer isso pelas pessoas? E aí eu dava uma sacada assim, sabe como é que veio a ideia da escala na mentoria? Teve um dia que minha esposa ali sentada no sofá e eu fazendo uma reunião com um aluno. Falei, amor, tu ouviu essa? Dei mouse assim, tu ouviu essa? Ela ouviu, nossa, que dica, hein? Falei, rapaz, nem eu sabia que eu poderia dar uma dica dessa. Agora imagina se eu estivesse falando isso pra outras pessoas. Pô, tô falando só pra ele, velho. Acabou aqui, fechei aqui, acabou. Aquilo ali começou a tomar um fogo dentro de mim tão grande assim, cara, eu preciso ajudar mais pessoas. Só que eu ficava sempre limitado a 10, 15, era o máximo que eu conseguia atender. Não tinha. E aí foi quando veio a ideia da Tutory, né? O Caio olhou pra mim e falou, cara, o que você tá fazendo aí? Eu falei, planilha e tal, atendo aluno. Ele falou, nem sabe, meu sócio, né, de TI, ele era analista de TI e eu era analista administrativo, só que a gente sentava na mesma baia. E aí ele falou assim, cara, você trabalha com mentorias, que é isso? Ele passou em 2017. Passou no concurso sem saber o que era mentoria, pra você ver na época. Não se falava tanto. Eu falei, cara, você não sabe, o trabalho de mentoria é o trabalho tipo de um personal trainer. Eu pego na mão do aluno, eu estudo com ele, troco ideia, dou dicas e tal, ensino ele a como estudar. Eu falei, cara, quantos alunos você consegue atender desse jeito? Eu falei, no máximo 15, velho. No máximo. Depois de 15 já começa a trocar nome. O que é personalizado já não é mais tão personalizado assim. Mas eu queria fazer isso para 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas. Ele falou, cara, tem como fazer. Se você usar a tecnologia a seu favor. Falei, não, cara, não tem como. Mesmo com tecnologia, não tem como. Porque cada aluno tem uma realidade. Tem aluno que está estudando para um concurso da polícia, tem outro que está estudando para o tribunal, tem outro que tem 2 horas, tem outro que tem 8, tem outro que tem muita facilidade penal, já tem mais dificuldade de processo penal. Como é que eu vou fazer isso de forma escalável? Ele falou, não, tem como sim. Eu já desenvolvi outras ferramentas e tal, vamos criar aqui um sistema. Eu fiquei doido, falei, cara, se tem como criar uma parada personalizada e para muitas pessoas, então isso aqui é o jogo. E aí a gente começou a desenvolver ali em 2017, e aí que veio do sentimento de poder ajudar mais pessoas. E aí casa com aquilo que o Gutenberg falou, é de você amar aquilo que faz, velho. Porque se eu entrasse nessa só pelo dinheiro, eu teria desistido no primeiro ano, porque no primeiro ano eu tinha que tirar dinheiro da minha remuneração, que já não era muita coisa, porque eu era casado, tinha filho, para pagar o sistema, durante 1 ano e meio. Depois que veio a entrada de um sócio que facilitou, não é que a gente deixou de pagar não, que caiu de 1.400 para R$700, caiu na metade, que a gente dividiu ali os custos, mas não deixava de pagar. Então eu só consegui ter lucro na minha empresa, pelo menos na Tutory, depois de 2 anos e meio. E outra, eu trabalhava de expediente. Então eu trabalhava de 9 às 6, saí de lá, ia pro Conjunto Nacional ali no plano, ficava até 10 horas da noite. Quantas vezes o segurança tirou a gente lá? Ei, já deu a hora aqui. E a gente lá com papel, caneta, desenhando a Tutory. 2 anos e meio. Aí você chega no mentor hoje e fala bem assim, por que tu desistiu? Eu fiz ali umas publicações, não deu certo, o aluno não entende o negócio, parei. É isso. Quantos meses? 3 meses. Falei, cara, o cara fez 3 meses de mentoria, já parou. Mas é a questão da expectativa. É aquela pessoa que começa uma mentoria hoje achando que vão brotar 200 alunos para ele. Entendeu? É aquela pessoa que vê assim o exemplo de outras pessoas próximas que, poxa, o cara tá ganhando muito dinheiro com mentoria, né? Então é só eu lançar a mentoria que eu vou ganhar também. E o que a gente tá mostrando aqui é que para nós 3 foi um processo desenhado ao longo de anos. Isso. E com muito sacrifício e com dívidas para que você conseguisse chegar a um ponto de começar a tirar dinheiro daquilo que você faz. Né? Então isso é que tem que ficar. E quando eu entrei pro Ponto Juris, né, que foi uma mudança do Ponto Juris, o Gutenberg vai poder falar um pouco mais, mas foi uma mudança da mentoria individualizada para uma mentoria coletiva, escalável, em grupo,
a gente fez essa mudança no ponto juris, passou a tratar de maneira ampla para muitos alunos, mas tudo foi possível porque o ponto juris já era sólido. E a experiência. É o que ele já tinha feito. O ponto juris já existia, mas não é simplesmente existir, não. Já usava a Tutory, que foi uma das primeiras empresas a usar a Tutory, Sim. a apostar nisso daqui, ver que isso aqui realmente funciona. Isso aqui é Isso é bom. verdade. Tinha essa camiseta, que isso aqui faz uma diferença, que é investimento, que é custo. Eu tenho umas 5 dessas, pra vou pra academia todo dia todo com elas. mundo, todo mundo essa camiseta é maravilhosa, bicho. Eu faço pros alunos, nem é mais jabá para vender, porque a gente toma prejuízo quando a gente vende essa camiseta pro aluno. Que a gente paga a parte pra A ele. gente paga uma parte para que eles possam usar e usufruir da camiseta. Então, assim, a minha entrada foi uma entrada para a gente poder atender mais alunos, mas o trabalho de construção que ele teve, cara, isso aqui é um case de sucesso ali. Quando o Érico, quando eu fui chamá-lo, a gente saiu pra jantar, a gente fez um dia que comemorou sobre isso. Eu pensei, ele não vai topar, não. Ele já tá no grão ali. Ele já tem uma rotina corrida, né? E etc. Eu falei, não vou nem chamar na frente da mulher dele, senão ela vai me matar, né? E aí eu falei, ele, bora. Bora? Não é possível. É sério, é sério. E com o filho recém-nascido, né? Recém-nascido. E aí ele falou, vamos, e vai, e tal, o lançamento é tal dia. E eu confesso que é o que eu falo, quando você caminha junto com a pessoa que tem o mesmo propósito, é o seu caso. Sem o seu sócio. O que Não adianta você? Não teria. Entendi. Por quê? Porque é o compromisso. Isso. Então a gente fala, dia 17 a gente vai fazer isso. Não existe, a gente esquematiza, eu sempre falo, por trás ali da mentoria é muita reunião, é muito trabalho, mas quando você tem um compromisso, você faz, cara. E aí uma sociedade que agrega, você cresce muito exponencialmente por isso, porque faz um compromisso. Então a gente reúne mensalmente, faz o calendário, que eu nem a agenda nunca usei, ele que me mostrou como é que funciona. A gente faz um calendário de lançamento, de simulados, aquilo ali é uma lei universal. Se você olhar hoje ponto juros, os últimos lançamentos, simulados presenciais, se houve alguma mudança de data, isso não existe. Agora, o que é importante? Você encontrar uma pessoa que tem o mesmo perfil seu. E o nosso perfil é o quê? Se precisar ficar até 5 horas da manhã, vai ficar. Entende? Se você precisar, saiu o edital, como saiu agora. Tem 2 semanas que é 10 horas por dia atualizando meta. Se precisar fazer isso, a pessoa vai fazer. Porque quando é que vem um problema da mentoria da sociedade? Quando um tem a coragem de ir, de querer, de fazer, e o outro fala, não quero não, isso aí não precisa disso, etc. E aí nessa questão da mentoria, o que você tem que procurar na pessoa? Pessoa que gosta disso, que ama o aluno, que quer entregar, que não vai dormir em paz, e isso é dos dois lados. Não vai dormir em paz se algo estiver errado. Se, tipo, imagina, você fala isso pra mim, né? Nosso número de cancelamentos é praticamente irrisório dentro de 7 dias. O que não deveria acontecer, e seria natural se tivesse 20% de cancelamento, 30%, que é o normal na internet. A gente não tem, a gente vende lá uma turma com 100 alunos, às vezes tem um cancelamento, um que queria conhecer como é que funciona. E tudo bem, isso a gente nem questiona, tá? Mas por quê, né? Que o aluno consegue enxergar o que de fora talvez não enxergue. E aí vem aquela coisa, né? Aquela criação que a gente tem do time ponto juris, do aluno amar o ponto juris, da gente, enfim. Então, assim, a vinda dele, né, agregou exponencialmente, né? Mas, para que ele viesse, imagina eu chegar pro Érico e falar, Érico, vamos fazer a mentoria? Ele com 200 mil seguidores, grande curso, professor, ele, bora, Gutenberg, mas como é que vai ser? Cadê o site? Não, a gente começa Não, do não zero. tem o site, não. Ele ia falar, não vou, ué. Não, a estrutura, vem aqui pro meu quarto. Vamos começar aqui nós dois. Entende? Sobre a Difícil, necessidade. Você só cresce quando você acredita naquilo que ninguém acredita. Quando você ama, cara. Tudo Isso. tá no amor, no propósito daquilo que você faz. Quando você toca nesse ponto aí de você ter organização, de você ter um planejamento, cara, isso é fundamental, principalmente pro mentor que tem que conciliar com o serviço público, família, Isso. filho. Sim. Cara, velho, eu tenho 3 filhas. Suga de um tanto, velho. Cara, é surreal. E como que é pra vocês? Vocês são pais, professores, mentores e delegado de polícia. Como que é? Ainda tem que estudar. Eu vejo o Guti estudando, você com certeza estuda pra dar aula no GRAM. Como que é essa loucura de vida assim, ainda conseguir viajar, conseguir ter tempo para os filhos, pra família, conseguir dar conta de tanta responsabilidades assim ao mesmo tempo? É muito mais fácil que antes. Eu sempre falo isso. E aí a pessoa fala, como assim tem muito mais fácil que antes? A gente se dedica muito, entrega muito, mas assim, o difícil é você começar mesmo. Tenho certeza que pro Érico hoje gravar 20 horas de aula É muito mais fácil. não é pesado. É cansativo. Mas ele já tem experiência. Agora, a primeira aula. Né? A primeira aula. O engraçado é que a gente foi fazer uma aula agora e aí eu falei,
Eric me deu uma dica de aulão, ele falou, não, seu primeiro aulão vai ser ruim, mais ou menos ruim assim. Eu falei, poxa, Excelente dica. No dia eu quase pensei em voltar pra Brasília correndo, fingir que passei mal, alguma coisa, entendeu? Ele, não, seu primeiro vai ser ruim, o meu foi ruim, então o seu primeiro vai ser ruim. Você vai se perder com o tempo. E eu falei, não, cara. Ele falou, não, e aí eu lá me matando um dia antes, e ele vendo coisa no YouTube, eu falei, tá de brincadeira, né? Eu falei, Eric, você não fica estudando tudo, não. Ele, não, já estudei muito, sei tudo, né? E aí ele chega lá na hora, eu me perdi no tempo, e ele destruiu. E aí eu falo, mas peraí, né, racionalmente falando, eu nunca imaginei isso, e nem imaginaria, porque eu sou racional. É sério que eu acho que eu ia chegar e dar uma aula tão boa quanto a dele? Você já deu 50 aulões e eu nunca dei nenhum. Só que eu dei o primeiro, não foi? Agora o segundo fica mais fácil. E primeiro, quais foram as críticas do primeiro? Foram essas? Então eu vou corrigir pro segundo. E vou corrigir pro terceiro. E aí um problema também de mentor é querer se colocar, a gente conhece casos aí, que não querem se colocar numa situação de crítica. Que acha que o cargo público dele dá a ele o direito de, enfim, não aceito críticas, essa é a minha posição. E nós lá nesse ponto somos muito... Quais são as críticas? Como vamos melhorar? Eu conheço mais que você, esse ponto. Então, número de colaboradores, a estrutura veio disso. Porque, quais são as críticas? Ao atendimento, então, mais gente. Tem que parar de olhar como... Isso demanda da gente a vida, na verdade. Decorre de quê? Do pedido. Poxa, Gutenberg, mas esses pontos aqui eu acabo ficando me perdido, que é muito grande, eu não tenho os pontos mais importantes. Então, vamos criar. E se a gente olhasse e falasse, você não está querendo estudar? Não. Peraí, é algo que pode melhorar? Então vamos aplicar, vamos melhorar. Melhorando aquilo que os alunos, e quem são os alunos? Seus clientes. Eles vão falar melhor que ninguém, procure ouvi-los. Né? E assim, da forma que você escuta o elogio e você deve, nossa, tô no caminho certo, escute a crítica para melhorar. E melhora. Aí vai acontecendo o quê? Vai acontecendo que o curso hoje, graças a Deus, está começando. Que assim, poucas críticas, muitos elogios. Mas ainda vai existir? Vai. E quando existir, a gente o que a gente vai fazer para melhorar? E uma das preocupações muito grandes que a gente conversa muito sobre isso, é a preocupação com a nossa imagem. É o nosso nome que está na reta, cara. E uma vez que você perde a sua reputação, o seu nome, para você recuperar é muito difícil. Então, todas as críticas que chegam, e volta e meia chegam críticas pra gente, já vai direto pro nosso grupo. Né? Com todas as colaboradoras, Gutenberg, comigo, vai pro nosso grupo, a gente avalia aquilo ali. Calma lá, essa crítica aqui não, o aluno tá... ele tá falando essa crítica porque ele não sabe que tem outra coisa. Então vamos esclarecer para ele? Isso. Às vezes não, a gente olha um pro outro e fala, caramba, o aluno tem razão. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que melhorar. Mas não sabe disso? Quantas vezes eu te mandei mensagem para melhorar alguma coisa? Muitas. E você acatou, né? Porque o aluno mandava, peraí, não, mas isso aqui dá para melhorar, Marlon. Pá. Ia lá e modificava. Então vocês têm que ouvir, né? Claro. A tutor é uma construção. E você não pode menosprezar, esse aluno que faz a crítica. Exatamente. Porque ainda que estejam lá 99 fazendo assim, te elogiando, você é o cara. A crítica desse aluno, você poderia falar, poxa, é só um aluno que tá criticando. Não, esquece esse daqui. Não, cara, porque esse aluno insatisfeito, ele vai prejudicar o seu negócio. E se você ouvir a crítica dele, conversar, e volta meio Gutenberg, e a gente entra em contato com esse aluno e fala, olha, vamos resolver aqui. A gente resolve, conversa com ele pessoalmente, resolve o problema dele, avalia aquela crítica para que não tenha aquele problema novamente. Vamos corrigir isso daqui. Porque hoje é um aluno, amanhã pode ser 2, amanhã pode ser 3. E esse benefício desse aluno, essa correção, privilegia os outros todos. Isso. Aí a ideia que ele deu, ele critica. Você a tutoria é uma construção, né? Sim. A ideia de um mentor, você aplica. A ideia do mentor, só que você aplica e todos os outros acabam usufruindo. Exatamente. Então, se você considerar a crítica de um, você deseja de melhorar um negócio para todos. Simulado presencial, eu sempre fiz. Eu sempre fiz. Em sala de estudos, vai crescendo e fazendo. Aí eu marcava em biblioteca pública, né? O Érico veio. Peraí, vamos fazer padrão prova. Saco, lacrado e etc. Para quê? Para o aluno vivenciar até isso. Né? Se deparar com uma situação real. Por quê? Porque tinha situações anteriores em sala de estudo que o aluno fazia, não tinha controle de tempo. Quão real era isso? Então, observei, eu visualizei uma crítica, o aluno falou, eu terminei, não tinha ninguém para receber, eu falei, tá errado. Não, então, é igual a prova. Chega, aluga um local, tem lá cada professor em uma sala, enfim. Então, assim, as críticas elas vão sempre ajudar, né? Agora você precisa ouvir. E aí eu falo assim, o que talvez vai te tornar mais humano em ouvir críticas, Marla, é conhecer seu aluno. A gente tem um questionário, muita gente pergunta, pra que aquele questionário? Eu mando pro Eric, a gente manda direto. Pega o print ali, o aluno conta a história dele no questionário. Vez outra a gente compartilha entre nós e fala, cara, olha a situação desse aluno. Como tá pesado pra ele isso aqui, cara. E isso nos faz entregar mais do que nós vendemos. Essa é o nosso lema. A gente promete X, entrega 3X. Por quê?
Porque você vê a realidade daquele cara. Over De desse eu delivery. mandei pra ele. É aluno da turma, eu olhei, aluno que mais estava engajado lá no plano. Na plataforma, alunos engajados. O número 1 lá. Falei, que monstro. Assim, constante, absurdamente constante. Falei, cara, isso é muito difícil. Constância é muito difícil. Eu liguei pro aluno. Ele, professor, senta aqui que já te liga e tal. Aí, oi, professor, eu tô aqui e tal, eu tava dirigindo. Aí, conversando com ele, já tinha visto na ficha. Aí ele tinha um emprego lá, tinha perdido, né? Tava trabalhando de Uber. Que é um... Eu sempre falo, Uber salvou o mundo. Mas é um trabalho cansativo, exaustivo. Eu olho pra esses motoristas e falo que esses caras são... assim, eles mudaram o mundo. Mas, assim, é uma jornada exaustiva, cansativa, ter trânsito o dia inteiro. Eu falo com ele, eu falo, cara, olha o cara ali, ele fazendo Uber pagar mentoria. Eu trabalho o dia inteiro pagar mentoria. Isso gera na gente aquela coisa que nos faz 2 da manhã, tá lá tocando violão. Entendeu? Faz 3 horas da manhã, numa semana de prova, tá fazendo as metas, montando um arquivo ali de último dia que pode ajudar e vai ajudar o aluno a ganhar 3 pontos. E esses 3 pontos, o aluno passa por um ponto, vira concursado e fala, cara, foi graças a vocês. Então, assim, ter essa visão humana da mentoria é o que faz ela crescer, o que a gente tem crescido com toda certeza. Que é o que, por vezes, não existe por aí. Óbvio, ciclo agora PMDF. Abriu o concurso da PMDF. Tinha turmas em andamento. Sabe quantos cronogramas a gente fez? 4. Com 2 ciclos. Então são 8 cronogramas. De verdade. Talvez eu não, enfim, não conheço outras mentorias, mas assim, não conheço outra que tenha feito isso, algo do tipo. Fazer 8 cronogramas para um concurso. Só por quê? Porque tem um aluno que estava com uma progressão no plano de 30%. Então seria injusto colocar ele para começar do zero. Então, assim, esse tipo de preocupação é o quê? É uma preocupação humana. E se fosse eu, aluno, eu ia querer alguém que montasse um cronograma que avaliasse o que eu já tinha estudado anteriormente. E aí, quando você passa a olhar para o aluno, assim, ó, com esse olhar humano, você vai crescer. Por quê? Porque ele enxerga isso, cara. Ele enxerga. Quando o aluno vê o Érico lá no aulão lá que chora e abraça, chora, cara. É porque ele pergunta pra ele, o que ele mais gosta de fazer, eu entendi agora o aulão. Porque você conhece ele, você abraça o aluno, você conversa com ele, né? E hoje tudo é muito online, tem a oportunidade de você abraçá-lo, né? De conhecê-lo. Ele chora por quê? Porque ele consegue chegar ao seu lado humano. Né? Assim, o cara tocando violão ali, o Érico tocando violão, os alunos chorando no aulão. Isso é o quê? Que ele consegue olhar pra ele e falar, cara, esse é o cara que me motiva, esse é o cara que não deixa eu desistir. Então, assim, talvez o maior erro das mentorias hoje, dos mentores em geral, é não ter esse lado humano. De, poxa, um dia eu já estive na posição desse rapaz. Né? Então, eu vou fazer o que eu posso pra ajudá-lo. Que ele enxerga isso. Hein? Eu quero tirar uma dúvida com vocês. Eu tenho um ponto de vista, eu quero saber o ponto de vista de vocês também. Como que vocês enxergam esse mercado de mentoria hoje comparado a 2015, 2016, que quase não se falava tanto? Vocês acham que é uma propensão, existe uma dificuldade maior do que antigamente? Ou vocês acham, o que vocês acham que faz esse mercado estar crescendo cada vez mais assim? Qual o ponto de vista de vocês em relação a isso? Sim, isso é um pouco lógico, Marlon. Só não era aplicado para os concursos, se você parar a pensar. E eu digo para você, todo mundo, né? Todo mundo, assim, precisa de uma orientação. Todas as áreas da sua vida. Você trabalhar no escritório, o que precisa? De alguém experiente ensinando. Se você vai começar a fazer um esporte, precisa de alguém te orientando. Se você para academia, você faz academia, tem coisa melhor que um personal do seu lado. Né? Só que isso não era enxergado antigamente. E aí quem entregava isso eram os cursos preparatórios. Porque o cara tinha um livro de 3.000 páginas para ler, e aí o professor do cursinho falava o quê? Peraí, aqui está a didática, de forma mais legal, eu vou resumir essas 3.000 páginas para você num caderno com 100 páginas que tem quase tudo. E aí os cursos preparatórios fizeram o quê? Decolaram. Que aí foi quando começou. LFG foi o precursor ali do online, e aí depois ali foi só, né, que é a visão que o GRAM teve hoje com os professores. Só que muitos começaram a perceber isso. E aí o mercado foi inflado de materiais. E eu sempre falo, esse mercado de materiais hoje, essa leva de flashcards, de site de questões, Resumo. de resumos, de tudo. Vídeo aula que Ó, até umas horas. Mercado de concurso, tanta coisa que aí o foco do aluno, diretriz básica, regra absoluta, revisar o material. Isso é uma regra absoluta. Você tem que fazer. Se você leu algo, você tem que reler aquilo, né? Voltar naquilo. Senão você esquece. Né? Mas essa gama de materiais, essa facilidade de acesso a materiais, etc., fez o quê? Até no próprio YouTube, né? De Isso, graça. sim. Você entra no YouTube tem tudo. Prejudicar essa evolução do aluno. Então tem aluno que a gente atende e fala, tem material aí bacana? Pô, o Érico dá quantas aulas, horas de direito penal num curso? Tem o caderno do Érico. Ah, mas eu comprei aqui um material novo. Não é pra comprar material novo, não. É pra reler o caderno dele. Você escreveu aí 200 horas aulas de matéria que ele fez, perfeito. Você não tem que... Mas por quê? Ansiedade, a disponibilidade de material,
acessa o material toda hora, aí o aluno manda pro outro, aí compartilha. E é uma coisa que a gente prega na mentoria. Qual dos motivos a gente não fornece o material base pro aluno ali? Pra quê? Nosso foco tem que ser orientar ele a usar o material base. Não fornecer. Por quê? Porque o Grama oferece. Porque outros cursos preparatórios oferecem. A um preço que a gente nunca vai conseguir entregar tamanha qualidade. Por quê? Porque ele já tem muito... Com um preço tão baixo. Com preço tão baixo. Imagina vocês terem que montar uma estrutura Não tem como a do montar. Gran. Não tem como montar. Não faz sentido. Não faz sentido. É por isso que muitos mentores falam bem assim, com a equipe comercial. Eu vou fechar daqui 6 meses porque eu estou estruturando aqui um curso completo para o meu aluno. O meu diferencial vai ser o meu material. Não. Cara, por quê? Pra quê? Pra que Pra que competir? tamanho vaidade? Isso. Pra que tamanha Você não vai vaidade de não enxergar que você nunca vai conseguir? Isso. Cara, você entra no site do Gran, você tem 10 professores de penal, 5 de constitucional. Cursos, PDFs, tudo. E vários cursos, né? Não só no Gran. E o preço? E o preço Ferramentas baixo. E tudo. Então o mentor ele nunca vai conseguir competir Nunca. em qualidade e preço com os grandes players. Então, assim, Se una o isso. seu foco tem que ser entregar orientação e direcionamento para o aluno no que ele já tem. Isso. Eu vejo vários mentores na Tuta falando, cara, eu tenho um plano de estudo da PMDF de tal curso, de tal curso, de tal curso, de tal curso, porque aí o aluno que estuda por tal curso, ele Isso. entendeu? E aí eu consigo direcionar ele de acordo com o material que ele tem. Olha que incrível isso. Isso. Excelente. Excelente. Não dá para competir com os grandes cursos. Não é esse o propósito da mentoria. Isso. Nunca Você foi. não vai ter a capacidade de produção, de atualização de pessoas, de investimento que os grandes cursos têm. Então, assim, é algo que não vale a pena. Você está indo para um outro ramo que é diferente da mentoria. E está deixando de focar na Isso. orientação para poder entregar para o aluno um material que não era o seu papel entregar. Então, hoje, o que a gente faz no Ponto Júnior? A gente entrega um material que é um material de orientação, mostrando para o aluno, dentro de cada tópico do edital, quais são os pontos mais importantes a serem estudados. Ou seja, orienta o aluno em como estudar, usando os materiais dos cursos preparatórios. Não tem como competir com isso. Inclusive, eu estava atualizando as metas e aí essa aqui não tem. De vermelho e de negrito. Esta meta detalhada, que a gente chama essa meta detalhada, não substitui Isso. a formalização do seu material básico por meio dos cursos preparatórios e materiais indicados. Por quê? Tô lembrando, meu amigo, você não estuda inquérito policial com essas 10 páginas de resumo. Ele dá 100 horas aulas da matéria, você não vai estudar, né? E aí entra um problema do concurseiro. E aí eu vou falar, assim, até uma coisa aqui para todos eles, né? Sobre a questão do quê? De olhar a mentoria, né, como, enfim, uma facilidade, mas sem querer cumprir com o papel dele. Aí eu falo pra você, é só você racionalizar. E como é que você racionaliza? Jesus fazia isso, né? Dava exemplos. Eu sempre falo, Jesus não trabalhava com as parábolas, então faça a mesma coisa na sua vida. Marlon, se eu pegar o melhor treinador de basquete do mundo pra ele te dar 1 hora de aula, você vai jogar basquete igual os profissionais da NBA? 1 hora. Mas por quê? Se ele é o melhor treinador do mundo. Ele já faz isso há anos. Não, se ele chegar e falar assim, ó, o melhor jogador de basquete do mundo é o treinador do Michael Jordan. Vem cá, mano. Em 1 hora eu vou te ensinar aqui a jogar basquete igual o Michael Jordan. É assim que ele fazia. Faz aí. Por quê? Porque não basta orientação. É você que vai ter que bater a bola e jogar a bola todo dia na cesta. E Então, errar um monte de vezes. E errar um monte de vezes. Porque você vai estar com... Pode estar aí, longe da gente ser o melhor coach do mundo, o melhor orientador do mundo. Mas assim, eu quero dizer é que a orientação, ela te entrega assim, ó, faça isso. Faça isso. Todo mundo precisa. O jogador de futebol, o nadador... Todo mundo precisa. Agora, você vai aperfeiçoar como? Todo dia sentando, estudando e cumprindo com a meta. Não é à toa que aluno mais antigo, eu sempre falo, tinha uns dias desses mais antigos, abriu o PMDF, aluno viajando, eu falei, aí você vai passar agora. Por quê? Porque ele já entendeu que tinha uma viagem marcada, que 3 dias ali, quando abriu o edital, não ia acabar com a vida dele, ele tem 2 anos que ele estuda. Então, assim, ele já tá com esse raciocínio mais crítico, mas o aluno fica preso às vezes, e é normal, e a gente fala isso, por isso que as aulas de orientação inicialmente, eles são essenciais. Galera, é assim que a gente marcava, é assim que a gente fazia, mas você vai pegar o seu jeito. É assim, né? Tem essa metodologia de orientação, mas você vai identificar o seu jeito. Aí daqui a pouco todo mundo fala, Temberg, vocês usavam aqui um determinado tipo de coisa, eu uso outro. Então eu falo, eu uso flashcard, maravilha, é uma coisa que você gosta, perfeito. Então assim, só que, como é que você vai visualizar o que você gosta, como é que você aprende, como é que você vai aperfeiçoar isso? Sentando e estudando todo dia. Então não tem outro caminho, né? E sobre o mercado de mentoria que você falou, né? Poxa, você olha para 2015, praticamente era inexistente.
eram algumas poucas pessoas que faziam mentoria e, tipo assim, eram muito bem conhecidas. E essas pessoas que souberam se manter atualizadas hoje explodem, né? A mentoria hoje dessas pessoas assim, é gigantesca porque elas souberam ali pegar um boom, um início muito grande. Aí hoje o timing foi perfeito. Quem começou ali em 2015, 16, 17. Aí hoje, quando você olha o seguinte, caramba, o mercado de mentoria está inflado. Então não tem mais espaço. Aí que tá o erro. O que acontece? Hoje a gente vê um mercado de mentoria com muitas pessoas, mas que não oferecem um serviço profissional. Vocês fecham uma turma. Como é que é assim? Porque assim, cara, eu vejo lá vocês no meio da live, ó, tá acabando, tem 2 vagas, acabou. Esses dias eu recebi de uma aluna reclamando, ela falou bem assim, ô, o ponto juris não dá espaço pra gente fechar com eles. Eu tava assistindo a live, aí eu fui ao banheiro, quando eu voltei, as vagas acabou, e aí eu mandei mensagem, e realmente a escassez de vocês funciona. Ela disse que mandou mensagem pra tentar lá na secretaria e não conseguiu. Aí eu quero saber o seguinte, beleza, entrou ali, pô, enxurrada de alunos, 100 alunos. Como que é assim, esse processo de entrada deles? Tem formulário, não tem? Vocês atendem 1 a 1, atendem em grupo? Isso a gente até fala em live. Até entregar assim o cara na tutor ir lá e ele continuar estudando ali e depois vocês só fazerem os encontros. Como é que é? Claro que eu não vou Eu acho que falar. o Gutenberg ele pode falar mais, mas deixa só antes falar um negócio. O aluno ele só começa o plano, ele geralmente começa o plano, turmas de reta final às vezes é um pouco mais rápido, mas turmas que são sem ser de reta final, ele só vai começar o plano, em regra, 1 semana depois da live de lançamento. Por que eu tô perguntando isso, né? Porque muitos mentores falam assim, cara, o aluno entra e na minha mentoria ele fica perdido. Eu falo, cara, Isso, ele não pode ficar perdido. isso. O seu Isso trabalho é a como... primeira coisa que o Gutenberg falou quando eu entrei. O aluno nessa primeira semana, ele não pode ficar perdido. Ele Ele fica não perdido. pode, ele fica. Então ele tem Eu que... vou aonde? O que Isso, eu faço? isso, Qual material isso. que eu uso? Eu faço revisão? Eu estudo? Então, assim, falta, com muita clareza para os Isso. professores, mentores que trabalham com mentoria, essa estruturação de processo. Eu bato muito na tecla com eles nos seminários que a gente faz, nas redes sociais, da importância de você ter estruturado o passo a passo do seu aluno. É você se voltar lá na condição de concurseiro e falar bem assim, Isso, mas é eu isso. acabei de pagar caro por uma Isso. mentoria. Eu tirei aqui um Isso. rim, agora o que eu queria que fizesse comigo? Isso. E aí a importância do passo a passo. Isso. Ó, faço isso, Tá. amanhã você vai ter isso, depois amanhã você vai ter isso. E eu vejo que vocês têm cronogramas, né? Tipo, Isso. dia tal vai ter, eu Isso. assisti o lançamento de vocês, No calendário. dia tal vai ter o plano de estudos. Aí o aluno olha e fala, caraca, então o meu plano de estudos não é amanhã, que eu comprei hoje. Isso. Não é amanhã. Eu vou receber daqui 1 semana. Isso. E daqui, até eu chegar lá, eu tenho tal coisas. O que é muito importante? Você vender o processo. Começa por aí, mano. Por quê? A gente não vende imediatismo. Quando você vende um processo, a primeira coisa que você fala, calma, que é um processo. Isso ele já respira, aliviado. Você deve trabalhar a confiança para o aluno. Calma, que a gente está fazendo, vai fazer o melhor. Quando o aluno confia, como nós alunos. Abre edital, os concurseiros estão doidos aí pegando material, nossos alunos se brincar sai para tomar uma, porque ele sabe que tem ali pessoas que estão trabalhando por isso. E aí vem uma coisa que, desculpa, não sei, né, por não ter, mas assim, uma coisa que não dá para fugir. Trabalho. Não dá para fugir, né, de entregar sem muito trabalhar. O Mérico falou, primeira semana de aulas. As aulas gravadas? Não, aula ao vivo. É aula ao vivo 9 da noite, que vai até 11h30 da noite, meia-noite. Então assim, não, mas isso eu não quero. Não, então, mas aí não tem como. O que a gente faz ao vivo? Pro aluno estar presente. Tirar A gente dúvida. podia gravar, tirar dúvida. Falar sobre aquele certame naquele momento exato. A aula gravada não entrega igual ao vivo. E outro, sentimento de comunidade. Exatamente. Cara, eu acho que isso deve ser Isso. muito maneiro. É porque eu não estudei com mentorias, mas deve ser muito massa você ver ali a galera. Isso. Igual tem gente que manda tirar o ranking lá, não sei Isso. se você tira. Mas, cara, eu iria Tiro ficar não. louco. Se eu vesse o ranking que eu tô lá em 80. Fala, pô, o que esses caras estão fazendo que eu não tô fazendo, né? Isso. Mas Aquilo ali é muito massa. Na live também, pô, tu tá ali com o teu orientador tá ali conversando com você, mas tem um monte de gente que tá na mesma situação que você. não dá pra você entregar, né, em silêncio, sem querer trabalhar. Já começa por aí. Que, de verdade, é o que eu enxergo muito aí. Né? A gente taxar de doido, etc. Não. Você prometeu entregar algo, como eu falo, é mais fácil hoje porque a gente já tem esses processos delimitados ali, definidos. Mas não dá pra fugir do quê? Do trabalho. Depois que a gente faz a live de lançamento, aí fica lá no curso ainda 2, 3 horas definindo como vai funcionar a semana. Sua plataforma é excepcional. Você nunca mexeu nela, vai mexer. É uma coisa que a gente bate, plano de aluno. Plano, ninguém mexe. Por quê? Porque ali é uma rede ramificada. Se mexer numa coisa ali, replanejar para todo mundo. Você tá lidando com escala. É um botão. É escala.
você lida com escala, você não erra com 1, você erra com 100. Você erra com 200. Então, assim, isso demanda o quê, Marlon? Tempo e muito trabalho. Ele fala isso pra mim direto. Que um dos erros de mentores aqui é fechar com a tutor querendo fazer um lançamento amanhã sem nunca ter aberto a plataforma. Não, procure conhecer a plataforma, embora ela seja, né, e entregue ali o que é necessário, bem didático, eu diria até, mas você precisa conhecer, amigo, porque você vai fazer uma besteira com o aluno. O plano que a gente cria, ninguém faz isso, mano. Quanto tempo você passa criando o plano de estudos? Assim, é no mínimo. Já conversando sobre isso, né? Com toda a experiência, sentado, aí eu faço. Com toda a experiência com a Tutor, 2 anos de uso. Isso. Aí eu ainda passa horas e horas. Pós-reunião eu sento, faço, que sempre tem uma briga minha do Érico, porque ele sempre quer colocar tempo pra penal, né? E aí, Reta final não dá. E aí, a gente sempre faz ali um pré-moldado e eu fico trabalhando em cima de... Aí mando pra ele e falo, Érico, essas matérias aqui, penal, processo penal constitucional e etc, o que você acha? Aí ele sempre tem a briga, né? Não, tem que colocar mais umas 2 horas nesse ponto aqui. De onde a gente vai tirar? Aí, presta atenção. Fez isso, Marlon, gera o plano, você sabe que tem como. Olha do primeiro ao último dia, faz um aluno teste. Olha todos os dias o aluno. Olha aqui esse dia, não deu certo não. Esse dia aqui ficou 3 metas de um jeito, outra de outro, o aluno vai travar aqui. Muda. E aí você vai criando essa sua metodologia, que cada um tem a sua... Quando vai fazer revisão, quando vai fazer exercício, vai criando, etc. Né? E, igual eu falo, hoje, embora dê muito trabalho, nossa, compara, assim, o que... Até mesmo mexer com a ferramenta, o nome de colocar disciplina, do arquivo que vai subir, tudo. Mas você precisa crescer de equipe, de pessoas para ajudar. Agora, isso não acontece na noite pro dia. E outra... O Gutenberg tem nessa semana inaugural, uma das reuniões, é o Gutenberg ensinando os alunos a mexerem na Tutory. E é uma reunião que eu falo para ele manter por volta de 1 hora, 1h30, uma reunião que dura 3 horas. Ele sempre passa do horário. E essa da Tutory é ele que faz, porque ele tem um conhecimento da Tutory absurdo. Né? Então ele passa ali 3 horas falando para o aluno, não só explicando sobre a Tutory, mas explicando para o aluno o plano de estudos que ele vai ver. E a Tutory vai muito além do que uma plataforma em si, né? Ela trabalha a ansiedade do aluno, o cumprimento das metas. Eu tenho certeza que você detalha isso. Controle emocional, o cumprimento, a importância dele acompanhar os relatórios, a importância dele ter até a questão da flexibilidade que a plataforma dá para ele nos moldes do mentor. Isso. Sim. A plataforma ela dá flexibilidade para o aluno de acordo com o que o mentor deixa de disponível para ele. E aí vem a experiência sobre que momento que você abre para o aluno a possibilidade de mexer, qual que você não abre, e eu explico o porquê. Agora, outro erro dos mentores. Explica o motivo das coisas para o aluno. O Eric falou, eu abro o plano lá e falo aqui, ó, aqui funciona assim. Por que vão ser tantas horas para esse tópico? Por que vai funcionar assim? Tipo assim, não é tipo assim, a gente tá impondo a vocês sem qualquer razão. A gente vai explicar para vocês por que o plano tá desse jeito. E aí diminui o quê? Suporte. Isso. Se você explica muito bem, que passe 3, 4 horas. Se ele ficasse talvez 1 hora, um monte de suporte lá na frente. Por quê? Ele não ia ter clareza do que... Por que o Gutenberg colocou direito penal 3 horas aqui pra mim? Isso. Por que tá tendo só exercício? Perfeito. Que não sei o quê. Por que eu tenho que cumprir todas as metas? Eu tenho que adiantar a meta, eu tenho que... E reta final, o que eu faço? Aí fica... Se ele passa... É melhor passar 3 horas aqui e passar 2, 3 meses aqui só com aqueles casos excepcionais de problema, do que ficar toda hora resolvendo. Como é que escala desse jeito? Só que, Marlon, eu falo pra ele que às vezes eu até rio. Gosto de contratar turma, mas eu falo, essa aula de novo, não. Eu falo assim, meu Deus, de novo. Imagina, né? 3 horas mostrando a tudo toda de novo, entendeu? Só que... E eu falo pros alunos, é a aula mais importante da mentoria, é essa aula que o Gutenberg dá. Porque se você aprende a mexer na plataforma, se você entende o plano de estudos, o porquê que a gente preparou, o porquê de cada coisa, você vai andar bem, não vai ter suporte. Tiveram já vários alunos nossos, Marlon, que falaram o seguinte, qual plataforma que vocês usam? A gente, Tutory. Não gosto da Tutory. Isso. velho. Tanto nas lives de lançamento, quanto novos alunos. Depois dessa aula do Gutenberg, eu nunca vi ninguém reclamar da Tutory. Eu nunca vi um aluno falar assim, não, a Tutory não gosto. O mesmo aluno que já teve contato antes, por alguma razão não gostou, seja qual for, não sei, com outro mentor. No passado, esse aluno nunca teve reclamação da Tutory. Assim, essa plataforma é ruim, pelo contrário. Essa plataforma não resolve, essa plataforma traz um problema. Muito pelo contrário. É porque a Tutory é tipo o YouTube, né? Mas você me falou isso no primeiro dia que eu fui fechar com você. A Tutory é o YouTube. Tem vídeo bom, que você gosta pra caramba, porque o cara que faz um conteúdo você muito foda. Você me falou isso no foda, primeiro dia. E tem o cara que o vídeo é um lixo. Mas a plataforma do YouTube é a mesma coisa. Isso. Não deixa de ser o YouTube, porque eu tenho um cara que tá produzindo, produtor ruim. É a mesma coisa que eu falo. Cara, tem mentor na Tutory que eu falo, que dá vontade de falar assim, é claro que eu não vou fazer isso. Mas, cara, pega seu dinheiro de volta. Por favor, não, fecha sua mentoria.
Porque, cara, velho, é porque eu sou aluno. Antes de eu criar isso aqui, eu fui Sim. aluno, velho. Eu passei 12 horas, 10 horas estudando por dia pra conseguir passar no concurso. Então eu sei o que que é ser aluno e você pagar pra uma pessoa não te orientar do jeito que Isso. deveria ser orientado. E porque eu acho que é trabalho. Por causa de trabalho, porque o cara... Ah, não, eu sou concursado, me respeita. Isso. Exatamente. Eu sou servidor Ó, público. você cresce como mentor quando você respeita a dor do aluno. Respeito o aluno. Cara, tem uma coisa que a Exatamente. gente fala sempre na aula inaugural com o aluno. A gente já começa falando assim: primeiro, obrigado pela confiança que vocês terem adquirido a mentoria. Nós temos plena consciência do investimento que vocês fizeram para estarem aqui agora. Que isso. Isso aí já derruba o cara no meio. A gente sabe, a gente tem essa consciência. E é uma coisa que nem o Gutenberg deu o exemplo do motorista de Uber, né? A gente tem alunos que pegam dinheiro emprestado para poder fazer parte da mentoria. Olha aí. Então Negócio você desse é muito honrar esse investimento dele, a confiança que ele depositou na gente, cara, isso daí pra gente, assim, se fosse um aluno só, e às vezes a gente tem turmas maiores, turmas menores, a atenção que a gente dá a essa turma menor é a mesma. Porque ali que se fosse uma pessoa só, uma pessoa que confiou no nosso trabalho, é uma pessoa que fez o sacrifício necessário para poder estar ali com a gente. E você ter essa consciência, cara, e honrar aquele investimento que ele fez, né? Você ter esse lado humano Perfeito. mesmo da mentoria, é isso que vai fazer a mentoria crescer. Exatamente. E esse é aluno que vai ser aprovado e vai te indicar para os 300 alunos e etc. E você não vai, enfim, você não vai ter críticas ali no mercado, não vai ter ninguém te criticando. Agora, o que falta entre os mentores, voltando ao assunto que você falou, é, primeiro, a ausência de investimento. É olhar para a mentoria como um dinheiro que ele recebe que é gastado ou não. É ausência de investimento. É profissionalizar o negócio. O Marlon, o aluno, ele gosta do mentor. Ele fecha pela pessoa. Sim. Ele fecha pela pessoa, mas olha só, ele quer profissionalismo. E aí deixa eu te falar, você que vai iniciar hoje, o Eric falou, tem demais aí um mercado, né? Tem pessoas aí, tem mercado pra todo mundo. Agora sim, você tem uma barreira. Você tem um problema só. O seu time tá sendo tardio. Frente ao quê? A quem começou antes. Então você precisa ser muito diferenciado. É. Quando eu comecei, era agendinha, eu mandava, você sabe como é que eu fazia? Eu escrevia o que o aluno tinha que fazer Mandava foto. e mandava foto no celular. Então, assim, ler capítulo 3 e mandava foto. Letra feia, o aluno, o que tá escrito aí? Ficar 2 dias sem responder, porque não tinha. Nessa época, o que ele tinha Era de isso. concorrência? Ninguém. É. Ele tinha como ir para outro local? Não, peraí. Mas aí hoje você encontra o quê? Quem tá estruturado, quem tem experiência, quem tem resultado, e aí você quer cobrar o mesmo valor? Ou você não quer ofertar mais? Não, amigo, desculpa, você vai ter que ofertar mais. Eu não sei como é que você vai fazer isso, mas você vai ter que ofertar mais. Por quê? Por que o aluno vai deixar de depositar confiança nele em quem já tem resultados para acreditar em uma pessoa que está começando? Então você vai ter que fazer o que ele não faz. Só que aí esse é um problema. Porque eu e Eric temos essa insaciedade do trabalho. De, não dá, vamos melhorar. É o aulão, agora o simulado presencial, agora correção de simulado, agora... Então, assim, agora, volta a falar, se você fizer e tiver que fazer, você vai crescer. Isso é natural. Seu aluno, ele vai visualizar, o aluno, ele foca no mentor, ele é a pessoa que ele admira, que ele quer, o seu estilo de vida, de estudo, né? Até nisso há uma compatibilidade. Você casar, ter filho, etc. Alunos que visualizam em você uma inspiração, tudo isso influencia, obviamente, né? Ele olha para você como inspiração e ele quer isso, só que não adianta ser só gente boa, não. Isso acabou. Né? Você tem que investir. Você tem que investir em plataformas. Né? Agora, isso é o quê? Com o tempo. E aí eu falo um problema. Você só vai crescer com o tempo. Acredite nisso. Porque as pessoas falam, Gutenberg... E aí eu acho isso legal dessa mentoria. Eu já recebi várias mensagens. Vocês falam que esgotaram as vagas, esgotaram mesmo, né? Aí eu falo assim, o problema do indivíduo que quer gerar uma falsa escassez é porque as pessoas percebem isso, cara. E aí, a nossa escassez, eu vou falar hoje, a nossa escassez é gerada, não é porque a gente não, enfim, quer fazer marketing, é pela impossibilidade de realmente atender. É Com online, qualidade. mas o aluno tem que ser cadastrado, ele vai fazer perguntas. Eu mandei para ele. A gente respondeu 1.500 perguntas em 8 meses lá na plataforma. Você tem ideia do que é isso? Tá? E aí com áudio, enfim. Então, assim, a escassez ela é gerada pela necessidade. Cara, a minha vontade era de ficar aqui. A gente vai ter que ter a parte 2. Cara, eu perguntei 20% do que eu Já tem me organizei aqui. A gente tem 2 horas pra estar falando. Verdade. Então eu tenho que trazer a premiação de vocês aqui, da mentoria Diamond. Realmente é um presente da Tutory pra vocês, porque a gente reconhece o trabalho sério que vocês entregam, né? Isso representando o meu sócio, que deveria estar aqui, não conseguiu chegar. Então, assim, é um presente mesmo aqui. Eu trouxe 2 placas, né? Uma pro Érico
e outra pro Gucci, Isso. que representa aqui a qualidade da mentoria que vocês prestam, né? Obrigado. Aí tem a do Gucci, daqui a pouco eu entrego. Pega lá já. Aí já pode até pegar aí. Ah, tá aqui. Cara, isso é um simbólico daquilo que vocês entregam. Eu acompanho o trabalho de vocês nas redes sociais, eu acompanho o trabalho de vocês com os alunos. Eu tenho acesso ao NPS, né, de vocês. Então, assim, o NPS do Ponto Juris é altíssimo. Eu acho que eu nunca vi um comentário negativo. Nunca vi nenhum comentário negativo de um aluno falar, não tive assistência do meu mentor, ou porque quando tem, eu converso com um profissional, eu falo, porque é a minha plataforma que está ali, né, Sim. por trás. Então, assim, a gente está reconhecendo, trazendo esse reconhecimento para vocês de que realmente o trabalho que vocês desenvolvem é incrível e a gente quer estar aqui para agregar com vocês. A gente tem que fazer a parte 2, porque falei 20% do que eu tinha para falar, perguntar, né, para vocês. E a gente vai marcar aí um outro bate-papo, porque tem muita... Cara, eu queria falar da rotina policial, como é que era as paradas, como é que... Se vocês já foram pra rua. Os alunos iam ficar doidos, velho, se a gente falasse disso. Vou marcar. Mas a gente vai ter um momento pra isso, eu acho que... já tá dando 2 horas, tá ficando... Mas foi bem legal, acho que a gente... Quem conseguiu assistir até o final, tenho certeza que aprendeu muita coisa, principalmente quem tá estudando, né? E quem tá dando mentorias também. Eu acho que ficou um recado muito bem claro aqui do porquê que vocês têm crescido tanto e com tanta qualidade, né? E é isso. Agradecer a presença de vocês mais uma vez. Obrigado por essa oportunidade de conversar com vocês e a gente marca uma próxima oportunidade. Valeu demais, mano. Estamos aí à disposição, meu amigo. Valeu, amigo, obrigado, né? Eu sem educação, eu já comecei não agradecendo por estar aqui, né? É sempre bacana, e mentoria é isso. É sentar e conversar sobre o concurso, é falar, é trazer experiência, etc, né? Estaremos sempre à disposição de vocês são parceiros, assim como os cursos são e etc, e nos ajudam, né? Hoje não conseguiria imaginar a mentoria sem, né, a plataforma, no que diz respeito à escalabilidade, às funções, a tudo, até porque há uma construção ali de todos, né? E só melhora. Então, enfim... Vou preparar uma plaquinha pra você também. Obrigado. Tá bom? A tudo agradece. Né? Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar aqui falando um pouquinho, né, do curso. Valeu, pessoal. Até a próxima